Bate Pronto. Oferecimento Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil OneBet. Vai de bob.com. Chegamos! Muito boa tarde, seja bem-vindo ou bem-vinda. Aqui é o Bate Pronto da Jovem Pan, tá começando Sexta-feira Santa. Vamos juntos nesse debate aqui até às 13 horas e 30 minutos. Vamos falar bastante aí do São Paulo, que ontem venceu pela Copa Sul-Americana, 2 jogos, 2 vitórias, venceu o Everton no Chile com o time reserva. O Flamengo, que enfrenta o São Paulo neste domingo, com a cobertura completa do microfone da Jovem Pan. O Palmeiras, que também tem compromisso importantíssimo contra o Goiás, fora de casa amanhã, já que perdeu na estreia para o Ceará do Dorival Júnior. Aliás, Ceará também 100% na Copa Sul-Americana. E sem esquecer do Corinthians, que também tem compromisso importante. O Vitor Pereira está tentando ainda acertar a casa lá pelos lados do timão. Sexta-feira Santa, alô velho Vamp, boa tarde para você. Tá, vamos com tudo, né, Vamp? É hoje. Boa tarde, né? Boa tarde a todos. Sexta-feira Santa aí, né? O peixe já tá preparado lá, viu, professor? Vampeta, calma. Não, hoje é não. Hoje é o dia Sexta-feira Santa, calma, mas você não, né, Vamp? Não. A rodada boa pro São Paulo, né? Ganhou de novo. Vem aí depois daquela derrota de 4-0 pro Palmeiras. O São Paulo embalou em 3 vitórias consecutivas, né? Tá bem. Corinthians joga amanhã. Estaremos aqui no sábado de Aleluia também, depois de eu queimar o Judas. Viu, professor? A Semana Santa é assim. Claro. E aí, tamo aí, Pedro. Motivadão. Tamo aí, né? E domingo, né? Também tem a programação do velho Vamp, também, né? Domingo de Páscoa. Semana Santa é assim, 2 pontos Vampeta. Não, domingo de Páscoa, à noite estaremos aqui no Tudo a ver. Canelada também. É isso aí, o futebol não para, a programação esportiva. Ovo de Páscoa, eu venho trabalhar. Então tá certo. Tá feita aí a programação do velho Vamp para essa Páscoa. Hoje, Sexta-feira Santa, a gente abre o programa falando, portanto, do São Paulo Futebol Clube, que venceu o Everton do Chile. O Everton com uma camisa parecidíssima com a do Boca Juniors, mas era um time ali, um Boca genérico, a qualidade muito inferior ao do time argentino. Venceu por 2-0 o São Paulo, mas para muita gente, né, acompanhando aqui os comentários nas redes sociais, não convenceu, porque até marcar o primeiro gol com a Arboleda, o tricolor não havia sequer finalizado a meta do Everton do Chile, não é mesmo, Mauro Betti? Boa tarde. Boa tarde a todos, ótima Páscoa a todos. O Boca Juniors tem sido Boca genérico, assim, para os desfalques, pelo futebol apresentado. Esse foi o genérico do genérico. E a Libertadores tem sido a Copa Sul-Americana. Pô, tem uns times aí que nem na Copa Sul-Americana. Então, com todo respeito, já desrespeitando ainda mais, a Copa Sul-Americana tem sido a genérica da antiga Copa Conmebol. Quando você tinha, na metade dos anos 90 até 98, quando iniciou a Mercosul, você tinha 3 torneios sul-americanos. Você tinha a Libertadores, você tinha a Supercopa, que eram só as equipes que tinham sido campeãs, e o Vasco, que tinha ganhado o torneio do Chile em 48, e você tinha o terceiro torneio, que era a Conmebol. Mais ou menos o que aconteceu na Europa, com a Copa da UEFA, a Recopa e a Champions, né? O que hoje se chama Champions. Então o nível já não era grande coisa. E o que não tira mérito, por exemplo, o próprio São Paulo, talvez na história do futebol mundial, tenha sido o único time que ganhou com um time alternativo do alternativo um torneio internacional, que foi a Conmebol, de 94. Era o Expressivo do São Paulo do Muricy, né? Que chegou a ter 2 jogos por dia, também, né? Contra o Sporting Cristal e contra o Grêmio. O Juninho Paulista jogou e bem nos 2 segundos tempos, né? E só que é bom lembrar que o São Paulo, naquela Conmebol, venceu um Corinthians que era titular e seria vice-campeão brasileiro de 94, e o São Paulo, no jogo final, meteu 6-1 no Peñarol. No primeiro jogo, foi um show de uma das maiores partidas do São Paulo. E aquele Expressinho tinha Rogério Ceni, tava o Denilson começando. André Luiz. Era um baita time, né? Por felicidade do São Paulo, montagem, ótimos tempos do São Paulo. Isto colocado, e sem querer ser mais chato do que já sou, o nível tá muito ruim. E a gente pega a Libertadores da América, inchada, o nível não tá legal. Imagina então a Sul-Americana. Então você tem que comemorar? Tem. O próprio Arboleda, 6 pontos, segue o líder. Calma. Eu sei que é um momento de recuperação, mas pera lá, gente, assim, você segue o líder, sabe um pouco demais. Assim, e até mesmo, e falando base... Não, pelo menos tá tendo confiança. A Luciana falou, o campeão votou. Não, o campeão, eu acho até, eu falo, os grandes favoritos da Sul-Americana, mas calma lá. E se você pegar a conquista de 2012, foi muito mais legal em todos os sentidos, o Lucas Moura jogando muito, o Rogério Ceni levantando a taça, mas isso vale até para Libertadores, e eu falo até pelo meu time, que para mim vive o melhor momento de futebol com o Abel em 1 ano e 6 meses, mas assim, o nível do Táchira
É o pior Tátira que eu vi, para não dizer um dos piores times que eu vi na minha vida em Libertadores. Conseguiu empatar com o Melec ontem. Pois é, e parabéns colegas meus que fizeram mesmo o jogo, até passei na cabine no outro centro de curso, eles estavam fazendo, eu tinha acabado de fazer um bom jogo entre o Vélez e o Red Bull Bragantino, abri a cabine e falei, chupa. 23 horas ontem. Pô, não, 23 horas pra aquele jogo, né? E assim, cara, e o Independiente Petroleiro, campeão boliviano. Fraquíssimo. Assim, eu não tô tirando mérito, o Palmeiras jogou muito bem. Tá Os elogiando. gols Não, eu sei. Tá tirando não, mas mérito, Vanderlei, tá as duas elogiando. coisas acontecem. O Palmeiras está muito bem, jogando time alternativo, grande fase. Os golaços do Veiga seriam feitos provavelmente contra qualquer equipe de qualidade, ok. Mas uma coisa não exclui a outra. O Palmeiras está muito bem, os adversários são horrorosos. O São Paulo está vencendo agora esses 2 jogos com um time alternativo, mas os times rivais são terríveis. E mesmo a Libertadores, não tá legal o Boca, não tá legal o Vélez. O Estudiantes começou bem, do próprio Vélez. Quer dizer, tem muita coisa para mudar, o próprio Boca vai mudar. Mas calma lá, sabe? A gente tem que comemorar a vitória, legal. Ninguém aqui quer ser sommelier de emoção, sabe? Bedel de sentimento. Mas a gente tem que entender de quem que você tá ganhando e contra quem e até do jeito que você tá jogando. Eu não sei se pode comemorar, mas o torcedor do São Paulo pode ficar um pouquinho mais animado, né? Porque a perspectiva no começo do ano era 4x0 contra o Atlético foi legal. Era uma, pô. fez até um bom campeonato paulista, começou o Brasileirão goleando o Atlético Paranaense. Dá pra se animar, né, Mauro César? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que sim. Assim, de fato, o que o Mauro falou, assim, eu concordo plenamente. A Conmebol inchou as competições, então você tem times realmente que são de um nível baixíssimo, né? E aí você não tem uma boa referência, de fato, né? O que me chamou a atenção, por exemplo, no jogo do São Paulo foi a presença de 30 mil pessoas, né, num jogo contra o glorioso Everton, que não é da Premier League. Se fosse o Everton inglês, seria uma atração, né? Mesmo na fase que está. Mas tem Liverpool do Uruguai, né? Tem vários times. River Plate do Uruguai. Liverpool do Uruguai. Às 19 horas e 15 minutos que a gente sabe que é muito difícil chegar, né, no Morumbi. Liverpool do Uruguai. Tem River Plate, tem Racing também do Uruguai. Tem Tem o Cerro do Uruguai, que não Nacional do Paraguai. Nacional do Paraguai, beleza. Os genéricos, eles estão pipocando aí na Conmebol, nas competições da Conmebol. Uma coisa mais comovente depois do Mauro Betti. Uma sexta-feira de Santa. Eu cortei, mas claro que o Mauro César vai prosseguir, mas eu não me contenho, porque a frase do Arboleda que siga o líder proporcionou um simpósio, um tratado do Mauro Betti. Brilhante, como sempre. Quando o Mauro César Pereira começou contra o Everton, eu falei, agora vai, sabe aquele negócio? Tô esperando, porque agora vem aí, esculhamba, porque o outro... Quer dizer, isso me provoca uma certa indisposição. Mas, por favor, Mauro César. Inclusive, alguns times tradicionais, por exemplo, o Sporting Cristal, que o Flamengo enfrentou lá no Peru, horroroso. O Universitário, que o Palmeiras meteu 6 ano passado, que lembra? Também do Peru, horroroso. Todos horrorosos. Peru, todos os times são ruins. A seleção do Peru é uma exceção, né? Consegue, de novo, estar a caminho da Copa do Mundo. Provavelmente irá. Então, acho que o que me chamou a atenção foi isso. De fato, 7h15 da noite, horário ruim, para você chegar, véspera de feriado, o trânsito fica mais confuso, e 30 mil São Paulinos foram ao jogo, né? Isso é uma coisa interessante. O São Paulo, assim, a torcida de São Paulo, de fato, ela parece que comprou a briga, ela abraçou a causa, e isso é muito importante nesse momento, depois da maneira como o time foi assim, esculachado, né, na final do Campeonato Paulista pelo Palmeiras. Então, essa recuperação, a manutenção da relação do torcedor que já vinha apoiando com o time, acho que é bem importante nesse momento. São Paulo precisa muito disso, porque dos grandes clubes aqui de São Paulo é o que há mais tempo convive aí com crises. Ganhou o Paulista no passado, depois foi só tragédia, quer dizer, precisa realmente do apoio do seu torcedor para tentar se recuperar. Acho que tem um elenco interessante. Até a escalação desse time reserva evidencia isso, com alguns jogadores que já foram titulares e que poderão voltar a ser, e pode fazer, quem sabe, uma boa campanha na temporada, e está tratando a Sul-Americana como tem que ser. O Rogério não tem os jogadores no departamento médico, descansou seus atuais titulares, digamos assim, ou prioritariamente titulares, embora ele não queira chamá-los dessa maneira, e domingo ele vai chegar muito mais inteiro no Maracanã para jogar com o Flamengo do que o seu adversário. É verdade. Ontem o Rogério Ceni evitou falar, né, a palavra reserva, titular. Perguntaram para ele em relação ao Arboleda. Ele falou: não, eu nunca usei a expressão reserva para nenhum jogador, nem com o Arboleda, que estava do lado dele ali na entrevista coletiva, nem com nenhum outro atleta do São Paulo. E tem isso, né? O torcedor saiu de casa, aliás, saiu do trabalho, né? 19h15 ontem, estádio do Morumbi, já sabendo que ia ser um jogo de Copa Sul-Americana,
que o São Paulo ia entrar com um time reserva completamente modificado para enfrentar o Everton do Chile, que a gente sabe não é nenhum grande assim adversário, e foi lá, mais de 30 mil pessoas. Aí o time cresce, né, Vanderlei Nogueira? Aí o time cresce e o São Paulo venceu por 2-0 ontem, torcida tá animada, né, Vanderlei? Porque a torcida sempre entusiasma, né? Empurrando a torcida, empurrando o time, principalmente quando vê algum sintoma de aplicação, né? Eu tenho dito muito que o Rogério Ceni tem feito mais com menos. Essa é uma abordagem que eu faço, porque comprovadamente ele sabe que o dinheiro não é farto, é o que ele tem. Eu não sei se o dinheiro gasto com Patrick e Nicão foi uma grana bem gasta. Acho até que muita gente já está pensando também, pelo menos fazendo essa avaliação, valeu a pena ou não gastar esse dinheiro com o Nicão e Patrick? Claro, acho que poucas pessoas têm a antevisão do fato, né? Então a gente sabe que a contratação boa é aquela que dá certo. Poderia ter dado certo, o cara chega, veste a camisa e fim de conversa. Eles têm 3 meses também só, né, professor? Então, mas aí eu não sei ainda. Então, acho que é bom esperar um pouquinho. Agora, como o time está melhor em relação a um passado recente, é isso que o Mauro César falou, que foi um atropelamento, foi uma coisa, uma pancada forte, um hematoma que não vai sair tão rapidamente, o que aconteceu na Arena do Palmeiras, mas de qualquer forma você tem que pensar como estava num passado recente, estava numa pindaíba aí, né? No final do ano, aí o que vai acontecer? Tinha gente que falou, esse ano cai. Agora não escapa. Áudio vazando de amigo. Aliás, um áudio muito bem vazado, diga-se de passagem, porque eu acho que ajudou muito aquilo, né? Os melhores momentos do planejamento do São Paulo na temporada. Isso, é verdade. Ajudou muito. E só um cara como o Muricy ou o Rogério, os dois têm peso suficiente para falar, para chutar o pau da barraca e não acontecer nada. Se fosse um funcionário normal ou um técnico, digamos, comum, sem grande força dentro do São Paulo, teria sido demitido no dia seguinte. Então, acho que tudo isso ajudou. Acho que os torcedores perceberam que o que tem até que está fazendo legal, está vivo numa competição internacional. Eu sempre dou valor para uma competição internacional, sempre tem uma certa exposição, um pouco mais badalada, e vai começar para valer o Campeonato Brasileiro agora. Vai ter um adversário peso pesado pela frente, vai ter o Flamengo pela frente, né, o Pedro? E a gente sabe que jogando em casa o Flamengo é favorito, já se fosse fora já seria, imagina em casa. Agora, se conseguir alguma coisinha legal para cima do Flamengo, você já pensou o que vai falar o Arboleda no dia seguinte? Porque se contra o Everton, lembrado pelo um nome chique, bonito, em inglês, como falou o Mauro César, e ganhou do Flamengo no Maracanã. Segure o Arboleda. Vai ser um discurso. E você imagina que vai falar Mauro Betting depois dessa observação. Mas aí sim. Aí o bicho. O Luciano falou, professor, na estreia contra o Atlético Paranaense. Não, tem que aquela coisa de printar. Por exemplo, se eu sou torcedor do Always Red, depois da vitória contra o Corinthians, eu printo a colocação do campeonato à frente do Corinthians e do Boca e já fico. Isso aqui é Libertadores pra mim. Só lembrando que neste momento, é claro, o campeonato só tá começando, o São Paulo é o líder do Campeonato Brasileiro. E também é outro clássico da imprensa, né? Se o campeonato terminasse agora, segue o líder, 10 minutos. É isso, mas o torcedor, a gente. Nós falamos também pro torcedor, claro, a gente tem que ter um pouco de sensibilidade e saber o que o torcedor passa pela cabeça dele. A maioria, claro, né? Não é um pensamento uno. O que o torcedor pensa e o que ele gosta, né? Eu brinco muito dizendo o seguinte: quando está na liderança, essa liderança passageira que o Pedro Marques lembrou aí, mas o torcedor adora. Vamos falar do São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro, ou líder da Sul-Americana. Pro cara legal, ele curte aquilo, é bom. Então, e depende de competição da Europa, por exemplo, o Internacional. Ele não classifica no campeonato estadual, campeonato gaúcho. Não vai pra final. Tá mal na Sul-Americana. Eu não sei nem o nome do time. Eu tava vendo os gols que o Internacional empatou ontem. Na Sul-Americana. Eu nunca ouvi falar nesse time. É a primeira vez que faz uma partida internacional. É isso mesmo, Mauro? Sim. Como é o nome do time? Acontece, por exemplo, o Red Bull Bragantino foi... E aí, é capaz na segunda-feira a gente ter novidade. Não, já caiu mais um treinador. Aliás, eu acho que já... Hoje tem pro nível brasileiro, o Cacique já tá demitido. Mas né? hoje tem uma estatística mostrando que 65% dos jogos do Internacional em competições internacionais, ele não ganhou.
Quer dizer, tudo bem, esse de ontem é uma coisa viva que nós estamos falando, mas você olha o retrospecto, então o torcedor tem razão em ficar Fala o com nome o pé desse time, atrás eu não sei sempre. nem né? ler o nome desse time. É Guarenha, né? Do Paraguai. Empatou com o Internacional no Beira-Rio. Rapaz, você disse que foi o primeiro jogo dele internacional, a primeira viagem que fez. E o Internacional não chegou, né, na final do Campeonato Gaúcho. Então, o Cacique vem numa Medina é fase capaz de já- muito ruim, sem já rodar hoje à repertório. tarde. Bem capaz. Aliás, bem capaz. o Ramires teve menos parceiro do que estão tendo com o Cacique. Não estou falando que é para demitir, mas que é o meu trabalho dele. Não tá legal, o time não tá legal. Os reforços não foram grande coisa, jogadores importantes saíram, alguns até que estavam desgastados, mas o trabalho é muito ruim. O resultado, o desempenho do Inter é terrível nessa temporada. 4 meses de trabalho e acho que daqui a pouco. Ramires foram 100 dias, né? E uma tentativa de revolução e não estava dando legal, mas, de novo, eram completamente diferente, quase tudo. Sai do Abelão pro Ramires, aí vem o Diego. E de novo, não é só no Inter, em quase todos os times, o próprio São Paulo. O Santos que de foi 2015 de pra cá. Diniz pra Carille. Então, assim, esse que é o problema. Você pode até mudar quando não tá legal. No Brasil se muda demais, das grandes ligas do mundo é que mais muda. Mas assim, muda completamente. Sai Mauro Betti e entra Brad Pitt, cara. Assim, não dá. Aí há um ganho nisso, né? E o Carille, Talvez que eu falei já está no Atlético Paranaense. Estreou Exatamente, ontem, estreou, inclusive, né? isso. Relâmpago. A vitória, gol do Terence. Relâmpago conseguiu estrear, vitória importante do Atlético Paranaense contra o The Strongest. E quem não vive boa fase, Quase todo seguindo mundo, aqui né? no tema São Paulo, é o Thiago Volpe, né? Ontem deu uma vacilada na saída de bola, né? Quase o Everton empatou o jogo no estádio do Morumbi. O Jandrei, com uma indisposição estomacal, ficou fora, foi cortado da lista ali de última hora, mas o Jandrei estava na escalação titular do São Paulo, né? Ele ia começar o jogo em que, em tese, ali só iam participar reservas, né? Que talvez a bola nem chegasse, né? Exato, né? E aí o Volpe ficar fora de uma situação dessas, de um jogo como esse, até chega a ser, né, questionável, né? Por que o Volpe não participou? E a gente viu ontem em campo um goleiro inseguro que quase cedeu o gol de empate. Nessas horas é melhor fazer o simples, né, Vamp? Não arriscar muito. O goleiro não pode, quando tá assim numa fase tão ruim como o Volpe, se expor dessa maneira, né? Eu não digo nem assim, o Volpe, eu acho que tá dando tudo certo pro Jandrei. Até demais. É demais pro Jandrei, né? Você vê que ele tem oportunidade, ganha posição, né? Ficou de fora por lesão ou agora ontem por esse problema. E ainda assim o Volpe falha para dar mais segurança ainda para ele. Andrei, mas para dar mais segurança, eu acho que o São Paulo tem que ir ao mercado. Tem Pro goleiro. Aliás, o Flamengo, que é adversário de domingo, foi ao mercado, né? Sofre aí com o mesmo problema, né? Trouxe o Santos. Não teria esse Trouxe o Santos. Mas aí o Flamengo com um cofre robusto. Eu pensei Não, mesmo assim, na tem uma opção de Diego diferença. Alves no São Eu Paulo. tô dizendo que os adversários aí, né, o confronto de domingo, né, tanto São Paulo como o Flamengo, nos últimos tempos, né, vinham sofrendo com o Se goleiro. eu sou né, o vinham São sofrendo Paulo, com o não é goleiro. para tirar o Diego Alves do Flamengo, mas digamos, que goleiro, assim, até pela identificação, o Rogério trabalhou com ele diretamente, eu acho que o São Paulo precisa de um goleiro melhor e mais experiente, e que aguente pressão. Não acho que o Jandrei seja ruim. Aliás, eu acho o Volpe melhor goleiro que ele, mas o Volpe tem errado demais, não só ontem. E o Jandrei Já tá tem marcado, saído. Mauro, já tá marcado. Então, é quase que, Que mal isso? comparando, quase que o Andrés Pereira no Flamengo. Para fazer Olha, 500 nós gols, tava não tô falando que é pensando isso. Sabe? Estava Mas, pensando né? isso. Não é fácil. O ainda André, mais nesses dias. o Andrés Pereira no Flamengo, ele tem que fazer, o Mauro que sabe muito bem das coisas do Flamengo, ele tem que fazer chover para poder talvez afastar Ele tem que virar o Zico a agora. relação que não existe, acho um pouco é frágil com a diretoria e com o torcedor do Flamengo. E no caso do Volpe, eu acho que seria assim já ocorreu isso no futebol várias vezes, ressurgimento de profissionais que estavam praticamente, não tem mais jeito de continuar, e as coisas acontecem e o cara ressurge, mas não é uma coisa habitual. Então eu acho que o Volpe também está naquela fase. Aliás, recentemente ele estava interessado, pelo que a gente recebeu de informação, de voltar para o futebol mexicano, talvez tivesse outras propostas, e o São Paulo deveria contratar um goleiro mais experiente, mas veja o drama aí, o Flamengo correu atrás aí, tinha uma bala, ficou entre João Paulo e Santos, não é isso? João Paulo. Dois excelentes goleiros. O João Paulo nem andou, né? Porque o Santos Falou que não, pedia a multa, que é altíssima. Então, Mas era interessava. E por tudo aquilo que eu interessaria se fosse um valor razoável. Por tudo que o Flamengo tem contratado de jogadores do Santos e não trouxe o João Paulo do Santos, mas trouxe o Santos, né? Para fazer a piada bem sem graça. Então, teoricamente, o São Paulo não teria uma chance com o João Paulo. Se o Flamengo achou caro, imagina o São Paulo. E outra coisa, o Santos reforçaria Um adversário vizinho. direto, não vai fazer. É diferente.
né? Vender o seu goleiro principal, bom jogador, para o São Paulo, que é um vizinho aqui do estado. Então não é fácil para o São Paulo substituir. O João Paulo, aliás, não fosse o João Paulo, desde o ano passado e continua nesse ano, o Santos era uma situação muito mais delicada. Ah, sim, com goleiraço certeza. E toda a fase O time do Santos é fraco, né, Mauro? E assim, agora o time tá contratando gente, tá chegando gente agora, não tá legal, a pressão é muito grande. Mas agora parou, não pode mais, né? Fechou. Não, fechou, 12 de abril agora, mas assim, tá difícil. E muita gente chegando, muita gente muito jovem, por exemplo, pegando uma estrutura, dos últimos tempos, Kaique, Sandro, o Leonardo, centroavante, e já tinha sido o Caio Jorge para a Juve. Gente, é muita gente boa, de potencial, mas tudo com 17, 18 anos. Fora o Ângelo, que tem 16 para 17. Assim, não são nem mais os meninos da vida, são as criancinhas da vida. É muita gente boa, mas muita gente jovem, que não dá para você jogar tudo em cima dos caras, né? E o Flamengo, como você disse, né, nos últimos tempos, contratou vários atletas do Santos, né? Foi até a Vila Belmiro contratar jogadores que defendiam as cores do time da Vila. A gente entra aqui no tema Flamengo, no bate-pronto da Jovem Pan. Domingo tem, né? Flamengo e São Paulo, a cobertura completa às 16 horas, a narração do Nilson César. E Bruno Henrique já é um desfalque certo no Mengão. Vai fazer falta, né, Mauro César? Bruno Henrique nesse time do Flamengo, o Vitinho deve ser o substituto. Faz falta, né, o Bruno Henrique? Ele não tem o Bruno Henrique e Mateuzinho, né? O Bruno Henrique voltou a jogar bem, né? Aliás, teve muitas discussões sobre Bruno Henrique jogando fora da área. Aliás, tem cada coisa que surge, assim, uns debates que eu não aguento, assim. Virou verdade. O Bruno Henrique está fora da área. Você vai olhar o mapa lá de calor do cara, que ele detecta onde ele jogou. Ele jogou na ponta. No jogo contra o Atlético Goianiense. Aí, não, esse último jogo agora contra o Talheres, ele jogou mais solto. Aí você vai olhar o mapa, ele voltou mais na defesa, pegou mais na bola na defesa do que nesse outro jogo. E entrou menos na área. Bem, então tem alguma coisa errada. A percepção das pessoas está errada, alguém percebeu errado, vendeu essa ideia e todo mundo compra para ficar questionando lá o técnico e tentar encontrar uma explicação que seria, não, o técnico, ele mudou um pouco, não muda nada, o time está jogando do mesmo jeito. 3 homens na linha defensiva, 4 quando ele se defende, o lateral direito volta e fecha, o Bruno Henrique continua jogando daquele lado ali, não mudou nada. O Arrascaeta ocupou mais o lado esquerdo desse último jogo. Eu acho que sim. O Mateuzinho é uma ausência grave porque isso significa a possibilidade de o Rodinei começar jogando. E aí, o Rodinei em campo é uma coisa... Eu queria dizer que o nosso espírito de sexta-feira o Mauro os Mauros hoje na aí tá bem. Essa foi a voz. Às vezes ele discorda de 40 milhões, o que é correto. Mas tem hora que ele encaixa com o que pensa a grande arquibancada. É uma unanimidade menos o técnico que o escala, né? Achar Isla ou Rodinei. Eu prefiro o Isla. Não, também, mas só que o Isla tá com o filme quebradaço depois que aquela situação do cara. Isso não foi embora o Isla, porque não tem como você negociar o jogador agora. Sim, ele provavelmente deve ser negociado por algum time de fora, ou lá do Chile, ou da Argentina, da Europa, sei lá de onde. Então só no meio do ano. Então o cara tá lá meio que fazendo número. Ele é relacionado, ele treina. Mas a situação, eu já falei isso há algum tempo, vai cair no colo dele uma hora a camisa de titular, a vaga, a escalação, porque os outros jogadores, o Mateuzinho, que é muito inconstante ainda, e o Rodinei não sabe jogar numa linha de 4. É um lateral que não aprendeu até hoje, meu amigo. Não vai aprender nunca. Ele não sabe se posicionar, ele não sabe o que ele faz, ele não sabe fazer nada ali. E nesse último jogo, de novo, ele falhou num dos gols. Não foi só ele, mas falhou de novo. Ele falhou no gol na Supercopa, no gol do Hulk. Ele sempre falha. Até escrevi no Twitter outro dia. O Rodinei é infalível, entre aspas. Você acha que ele vai falhar e ele falha. Então, ele é infalível. Perfeito. Né? Os jogador regular. Professor, o pessoal ontem saindo do programa aqui, você falou, ó. Vê bem amanhã, sexta-feira santa. Não vai contar aquela história. Se contém. Então vou deixar tudo pros modos hoje. Não, mas não vai contar hoje sexta-feira santa. É um momento bom pra gente confessar, né? Tudo que é ruim. Tá bom. Cite um cantor porto-riquinho que você gosta. Eu gosto do Rick Martin. É isso. Tá você, mas tem alguém aqui no futebol que goste mais de você do que o Rick Martin? Maradona, quando eu tava vivo. Maradona era fã do Rick Martin. Bom. O Valdo, eu tava vendo a entrevista... agora pela manhã do Andrés Pereira com o Eric Faria. Deu entrevista pro Esporte. Foi o Eric Faria, né? Isso, Eric, o Eric Caí e o Raul. E aí o Andrés Pereira fala assim, pô, ele tá esperançoso que o Flamengo compre. Ele falou, tem uma hora que ele fala assim, pô, o jogador do Manchester United por 10 milhões de euros é barato. Lá pra Europa, né? Tipo assim, né? O Flamengo, que ele sonha em ficar no Flamengo, né? Eu vi a ele tá entrevista. esperando. Eu li a entrevista. Eu tava vendo, ele falou, pô, 10 milhões de euros, um jogador do Manchester United é barato. Tipo assim, o Flamengo tem que comprar. A questão é que, como o Vanderlei já falou, ele tem aí uma ferida que não cicatriza, é difícil consertar o que aconteceu.
A diretoria até quer contratá-lo, mas a torcida em grande número não o tolera mais. Não só por isso, ele nunca mais conseguiu jogar uma boa partida. Ele jogava bem até no time do Renato, que era um time, acho que até muitas vezes mais desorganizado. Acho até que a presença dele ali naquele momento do jogo evidenciava a desorganização do time, porque ele não era o cara para fazer saída de bola no meio dos zagueiros. O que ele estava fazendo ali? Mas é um time bagunçado, alguém se apresenta. O único ponto positivo ali é o seguinte: eu estou me apresentando para fazer saída de bola, porque não tem organização. Quem é que faz esse trabalho? O time era Amazônia. Então ele foi ali e perdeu a bola, mas o que eu não concordo sempre é o seguinte: eu acho correto que ele tenha a chance de se recuperar, obviamente, os companheiros o apoiaram, ele falou lá na entrevista de novo e tal, isso já havia sido dito antes, o clube o apoiou, legal, beleza, mas ele não é a vítima, né? Eu não gosto quando vê a narrativa de... A vítima é o torcedor, especialmente aquele que se endividou, foi lá para Montevidéu e tal, e voltou com uma derrota no lombo, porque o cara perdeu uma bola dominada. Então ele não é a vítima é o torcedor, ele é o vilão, na verdade, um vilão, não quis ser, mas virou vilão. Então para ele mudar isso, virar o herói, ele tem que fazer, como disse o Vanderlei, fazer coisas do Arco da Velha, ou virar o Zico, como o Mauro citou há pouco. É difícil para ele. Não sei se ele vai ficar, acho até que ele é um ótimo jogador, acho que ele teria condições, mas acho que no Flamengo é muito difícil para ele, e ele não dá sinais assim de ter uma personalidade forte o bastante em campo para virar esse jogo. Tem jogadores que mudam isso aí. Não tá nem aí. E que evidentemente não é fácil. É claro que não é fácil. Ele mesmo na entrevista ele fala: pô, eu já revi esse lance milhões de vezes, eu não sei o que aconteceu comigo e tal. E realmente é terrível, é um momento histórico e tal. Mas e aí nesse caso não é fraqueza dele, é algo muito forte. Mas tem jogador, tipo, e o próprio Romário, quando também voltou ao Brasil em 95 pro Flamengo do Reclaberete, ele falou: e é um negócio que é real, né? Você conhece a fera, né? Ele falou: na Europa não tinha muita essa animosidade. Eu gosto de ser vaiado, eu gosto de ser xingado. E até interessante, outro que não se bateram muito, mas o Edmundo é um cara que você precisa jogar na parede de chapisco pra resolver, muitas vezes. Então, assim, tem cara que precisa desse negócio, esse solavanco. E tem outros que não, né? E realmente é dificílima a situação. Fora o nível de o investimento, que é muito caro. É muito caro. Mesmo se ele tivesse feito o gol do título, já seria caro. Sim. Esse é o detalhe que eu pego como gancho do que o Mauro Betting falou, porque se ganha, acho, né? Que se ganha o cenário assim que vem na minha cabeça, que no dia seguinte o Flamengo compraria, todo mundo aplaudiria, um jogador importante, aquela coisa toda, tá, aquele clima todo de vitória, comemoração, alguém assina o cheque. Aconteceu o que aconteceu. Lá, se fosse no dia seguinte o acordo para assinar o contrato, o cara que tem a caneta na mão já vai pensar duas vezes. Aí a repercussão, tá certo? Tem a repercussão, o cara vai avaliar. E depois começa a fazer conta. Mesmo pro Flamengo, que é um time que tem dinheiro, não joga pela janela, mas tem dinheiro, pode fazer algum investimento mais forte, é um preço. E o tempo que passa não ajudou em nada. Tipo assim, vamos repensar. Talvez se a gente dividir igual o Carnezinho aí em 10 vezes, não sei o quê. Mas começa a pensar, é uma compra adequada? Todo mundo sabe o que o Flamengo viveu, ainda vive, com relação à turbulência interna e descontentamento de torcida. É duro para alguém, por mais, olha, com respeito, com mais irresponsável que seja, assinar um valor cheio de zeros. Não é fácil. E para você ver, desculpa, Vanderlei, em cima do mesmo lance, o outro lado, né, que é o Daverson, não vai ficar. Digamos, e assim, não estou falando que devesse ficar, mas assim, é uma dívida de gratidão. Por exemplo, eu brinco, o Ademir da Guia fez agora 80 anos, a gente está organizando um jogo de 80 anos ali no Allianz Parque. E eu falo: Ademir, eu quero que você jogue bem. E ele está realmente treinando, ele joga, enfim, o Ademir da Guia, né? Mas tudo bem. Eu falei: mas de você eu vou cobrar. Eu não posso cobrar mais como torcedor do Breno Lopes e muito menos do Daverson. Ele fez um gol do Deca campeonato contra o Vasco e fez esse gol. O Flávio o Daverson é engraçado. O Daverson é o seguinte: eu acho que digamos assim, a desistência, o Pedro acompanha o Palmeiras, a desistência não é só pelo futebol. Porque o futebol, quando ele entra, o cara decidiu alguma coisa e tal. Primeiro que ele leva a sério mesmo o apelido Maluquinho. Sim. É o menino maluquinho. Então, na hora que pesa para analisar, ele entrou, fez o gol e foi expulso. Contra o Bragantino. Não é isso? Quer dizer, algumas coisas assim... Contra o Atlético Mineiro, ele quase... afastam qualquer tipo de reação. O Flávio fala que quando o André Pereira errou, que a bola caiu no pé dele, falou: misericórdia, e agora tá comigo. Você não é o Flávio Prado, ele não queria. Eu falei: o Daverson, eu senti naquele momento... Não, é só ouvir. Escuta sem a narração, né, de TV, de rádio, o lance, a Conmebol
disponibiliza a imagem. Na hora que tá o Palmeiras cantando fundo e tal, o Andreas Pereira perde e fica aquela... né? Só que meio que na hora que a torcida percebe que é o Davidson, a torcida fica quieta. Parece um tiro de meta. Foi. E fica o desespero. Eu falei, eu contei pra ele, Davidson, no ar e fora. Cara, na hora que eu vi, eu fiquei meio assim. Quando você chuta a bola, bate no pé do Diego Alves. Diz que quando ele pegou a bola, olha, você é um retratista da vida. Não, é um negócio impressionante. Quando sobrou, eu notei que a torcida praticamente jogou a toalha. Eu não tenho certeza que aquela bola é pro gol. Então, mas então, deixa eu falar, o Mauro, o Davidson fala... Eu falei, Davidson, eu morri de medo. Quando a bola bate no pé do Diego Alves, eu achei que não tinha entrado. Ele falou, eu também. Eu achei que quando eu vi com a bola, eu falei, meu Deus, não posso, se não fizer, eu tô morto. Ele disse que quando a bola sobrou, bate, né? E entra. E ele falou, eu comemorei mais o gol do Danilo Barbosa, que a bola bateu na rede no final do jogo, do que o meu. Eu achei que ele tinha entrado. Quando a bola sobrou, ele falou, putz, vai ficar comigo a responsabilidade. Que... Quer ver, se puder a produção botar essa imagem... Tá sempre assistindo o programa, o Frank Souza, ele lá da Espanha. Ele falou, Vamp, tô vendo aqui o programa... O Andrés Pereira ele teve uma passagem pelo Valência, onde não foi muito bem, e com o Granada também foi muito mal. Nem sabia que ele tinha jogado no Valência. Sim, ele rodou. Então, o último time dele foi a Lazio, né? Emprestado, antes de vir pra cá. A questão é assim, de repente você não joga bem no time europeu, mas aqui no Brasil você consegue se destacar. Eu acho que de futebol. Sócrates, Renato. Eu acho que se não tem um erro, esse erro aí, e não ficasse marcado pela torcida do Flamengo, ele é titular no Flamengo em qualquer time no Brasil. Então, eu ia perguntar isso. Digamos, se fosse um preço mais execuível, ele caberia outro time brasileiro? Isso aí mesmo. Eu acho que sim. Pra mim, a bola que ele joga em qualquer E no nível do Brasil, da América do Sul, claro. Palmeiras é titular no Palmeiras, no Corinthians, mas no São Paulo. Pelo valor, digamos se fosse uma brincadeira de um videogame, pô, você gastar o dinheiro, contrataria. Agora, pelo valor, é muito caro. O valor da multa colocado no contrato, ele foi emprestado também do ano, era 20 bilhões. É caro. Quer dizer, já caiu pela metade. A questão é que tem um outro aspecto. Você está contratando um jogador da Premier League. Então os caras não trabalham com as nossas cifras, trabalham com valores muito diferentes. E aí um time inglês não vai vender um jogador que foi titular do time até 19, 20. Ele foi titular do time em 2019, até o começo de 2020, quando o Solskjaer era o técnico, ele jogava. Não vende e faz o quê? Na sua opinião? Eles têm um contrato até o ano que vem, ele pode sair livre ou eles podem conseguir colocá-lo em algum clube europeu. E aí pegar 10 milhões de euros no clube europeu não deve ser tão difícil. Então, para eles, não sei se é tão complicada assim a situação, e convenhamos, né? Com toda a crise técnica que vive, o United não vai mudar de patamar porque vendeu o jogador por 10 milhões de euros. Então, são mundos muito diferentes. Agora, para cá é muita grana. Eu acho que o Flamengo tem um dinheiro para investir, deve investir. Eu sou totalmente favorável. Aquela história que fala assim, o clube de futebol não é banco. Sim, mas o banco tem dinheiro. Quando o clube não tem dinheiro e investe, aí é banco indo para falência, né? Eu costumo ver, banco não costuma ir à falência. O banco sempre tem muito dinheiro, né? Então, não, tal time não é banco. Não tem dinheiro, não é banco mesmo. Aí vai contratar. Agora, se o clube tem dinheiro para investir no time, então tem que investir no time. Não adianta ficar fazendo caderneta de poupança, aplicação de fundo de investimento, bolsa de valor. Não adianta, o clube não é para isso. Superávit. Nós vamos para um rápido intervalo. Tem que ser bem feita. Isso. Nós vamos para um rápido intervalo no rádio e já voltamos com o bate-pronto para você que nos acompanha em toda a rede Jovem Pan News. Bom, e seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, o tema é Flamengo, diga lá. Não, é o que eu vou perder se perde, se tá na rádio, se tá no canal do YouTube agora. E deixe seu like, se inscreva no canal. Guerra, né? Da guerra saiu, isso aí. Exato, sai bastante. Estamos aqui, portanto, no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. Daqui a pouquinho tá chegando o Flávio Prado. Ele agita a mesa, coloca fogo, as duas coisas. Daqui a pouquinho o Flávio Prado estará com a gente aqui. Nós estamos falando do Flamengo. Eu tenho as aspas do Andrés Pereira, a entrevista que ele deu hoje, portanto, ao portal Globoesporte.com. Abre aspas. Eu já vi 1 milhão de vezes o lance da Copa Libertadores. No momento estava muito claro o que eu ia fazer e a bola acabou escapando. Já vi 1 milhão de vezes para ver o que aconteceu e o que eu poderia ter feito. Não só vi, tive vários sonhos. Sempre lembro da ação e falo, por que eu fiz aquilo? Agora eu tento olhar nos gols que eu fiz e focar nas coisas positivas, fecha aspas, a declaração do Andrés Pereira, mas a verdade é que acabou o clima no Flamengo, né? Não tem como. Eu não vejo mais o Andrés Pereira jogando no Flamengo pelas cifras e pelo momento, né? E outra coisa também que a gente tem vivenciado em outros lugares também.
A impaciência, muitas vezes a intolerância de quase todo mundo, né? A gente viu várias situações. O próprio caso do Cássio, que a gente comentou, que é um caso de polícia, as ameaças que ele sofreu, a família dele. E, gente, não querendo comparar, mas já comparando, a história que tem o Cássio. E, de novo, eu também fui muito mal interpretado, culpa minha, por muita gente do Corinthians dizendo, você é palmeirense, você quer que o Cássio continue. Não, eu tô falando que eu acho que coisa de louco. Não, de novo, eu acho o Ivan um ótimo goleiro, o Donelli eu acho um ótimo goleiro promissor, ainda jovem. O Ivan também é jovem, 24 para 25 anos. Eu acho que o Cássio já de algum tempo merecia. É só ver o que eu falei a vida inteira sobre o Cássio. Eu acho... Tem uma história fantástica, você pode dizer que é o maior ídolo, mas eu não acho que é o maior goleiro da história do Corinthians, embora Gilmar fosse uma outra época, mas um time que teve o Dida e a identificação do Ronaldo Giovanelli, dá para discutir as qualidades técnicas do Cássio. Mas o que ele fez, sobretudo em 2012, é impressionante. Mas, de novo, gente, é o respeito humano. Nenhum profissional merece ser ameaçado fisicamente, a vida como foi. E outra coisa, é o Cássio. Cacilda, olha o que o Cássio fez pelo Corinthians. Sim. E repito, mesmo se não tivesse feito. Sabe? Isso é verdade. E Então tá nesse nível, ninguém tem paciência com mais nada. a intolerância, né? Rede social também acaba dando voz para um monte de gente, Também, né? mas também, e pegando outro exemplo, de um grande time agora, que tá no momento, desculpa falar de novo do Palmeiras, mas é um time a se falar. O Rafael Veiga, quanto tempo demorou pra jogar bem? O próprio Dudu, O Veiga tô quase falando com o Navarro agora. O Veiga mas, quase foi envolvido numa troca com o Jean-Pierre do Grêmio. Jean-Pierre, não, 2020. Com o Vanderlei Veiga, Luxemburgo. Jean-Pierre e mais alguns jogadores que o Palmeiras daria pelo Jean-Pierre. É verdade, ia trocar 3 jogadores, né? É tipo uma barca, né? Pensou nos Scarpa e Veiga. É verdade. Ficou o Veiga e cresceu. Nós estamos já voltando aqui no AM 620, para você que nos acompanha no rádio. E o Flamengo, para o jogo de domingo, seguindo aqui no tema Flamengo, deve ir a campo com o Santos no gol. O trio de zaga, né? Arão, Davi Luiz e o Felipe Luiz, que também joga ali no sistema defensivo. Estamos de volta. Para você que está no rádio, no AM 620, esse é o bate-pronto aqui da Jovem Pan. Domingo tem em São Paulo e Flamengo, Flamengo-São Paulo, às 16 horas, com a cobertura completa do microfone da Jovem Pan. Estou trazendo aqui o provável Flamengo, que deve ir a campo com o Santos no gol. Aí vem Arão, Davi Luiz e Felipe Luiz, Rodinei, né? O Mauro César já destacou a possibilidade aí do Rodinei entrar nesse São Paulo time. faz assim, mas Comemora. João Gomes, Andrés Pereira e Lázaro, Everton Ribeiro e Arrascaeta lá na frente, o Gabigol, Gabriel Barbosa. Esse é o provável Flamengo, portanto, para enfrentar o São Paulo. E o Lázaro continua tendo chances aí nesse Flamengo do Paulo Souza. O Paulo Souza ainda continua sendo, né, Mauro César, questionado por parte da torcida, a Flamimimi. Tem essa história aí do Jorge Jesus. Tá de folga, Ela né? tá de folga. Religiosa. A Flamengo ela é uma facção muito religiosa da torcida. Então, na sexta-feira santa, ela fica reclusa. Não sei se nas redes sociais. Come bacalhau, gente, por favor, não tô falando comer bacalhau, não é uma alusão esportiva, é uma rivalidade. Lugares, né? Bem lembrado, Reclusa em entra todos na os lugares. clausura. Isso, Nesse tipo de período. Medita, né? Medita. Mas- Essa não medita. Mas tem essa história, né, Mauro? Do Paulo Souza, a comparação com o Jorge Jesus, né? Pegaram os números dos dois no começo, né, de trabalho aí do Paulo Souza e do Jorge Jesus. A gente tem até a arte para você, tem ali os números ilustrados, mas enfim, o Paulo Souza já começou no Flamengo com 16 jogos, 10 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 70,8% de aproveitamento, 35 gols marcados, 13 gols sofridos. Já eu vou passar aqui os números do Jesus, mas são números parecidos, eu acho que só muda a quantidade de gols sofridos. Agora sim, ó, na tela para você que nos acompanha aqui com imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, ó, a comparação entre os 17 primeiros jogos no comando do Flamengo, Jesus e Paulo Souza. O Jesus, 11 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 72,5% de aproveitamento. É o mesmo aproveitamento do Paulo Souza. Aí vem a diferença, né? 36 gols marcados para cada. O Jesus sofreu um gol, né, a mais do que o Paulo Souza, 15-14, e grandes chances por jogo, 2,9 do Jesus, 2,8 do Paulo Souza. O que dá para tirar desses números, hein, Mauro César Pereira? Assim, eu acho que essas comparações são... não gosto muito delas, não. Primeiro que o Paulo Souza tem jogos do Campeonato Carioca ali. O Eu não Jesus precisava falar tem, mais nada. né? Pronto. Então isso já derruba essas duas tabelas aí. O Jesus é um técnico melhor que o Paulo Souza, é óbvio. Não é isso que se discute, me parece. É um técnico já mais maduro, né? Acho que mais pronto. E o Paulo Souza é o técnico que está tentando ainda se firmar, tanto que ele largou uma seleção que vai à Copa do Mundo, né? Para comandar o Flamengo, vendo uma oportunidade de se destacar aqui no mercado sul-americano, quem sabe abrir portas até para ele partir para outros clubes e outras competições mais adiante. A grande questão que envolve os dois hoje não são, acho que, os números que, comparando um e o outro,
a situação que nem da torcida tanto não. Pouca gente eu vejo na torcida falando em Jorge Jesus. Mas alguns setores da mídia, assim, é uma viuvez interminável. Continuam falando do Jorge Jesus e ignoram que ele foi embora porque ele quis, que ele tinha renovado o contrato pouco antes. Ele não abriu o jogo com uma certa antecedência, ele ficou ali cozinhando o galo, quando chegou numa certa hora, vou embora, acabou, tchau. Ele foi campeão carioca, no Fla-Flu, e no dia seguinte ele avisou que ele ia embora. Levou a turma dele inteira e tchau. Pagou a multa lá, o Benfica pagou a multa e um abraço. Quando o Flamengo foi à Europa buscar um técnico, ele não quis se desvincular do Benfica, embora já estivesse pela bola 7, ou seja, a oportunidade de estar no Flamengo, ele teve de continuar e de voltar. Ele não voltou porque ele não quis. Se ele chegasse na época e falasse ao Benfica, vocês já não me querem mais aqui, já classifiquei o time na Liga dos Campeões para o mata-mata. O Flamengo quer que eu volte, vamos fazer um acordo aqui, os três e tudo, abre mão um pouco daqui, dali e tal, tem multa rescisória, mas ele faria um contrato com o Flamengo, voltaria e seguiria. Não existiria Paulo Souza na nossa pauta. Seria o Jorge Jesus, mas ele não fez esse movimento, que era um direito dele também, tudo é direito dele, ir embora, vai fazer o que ele quiser. Mas não dá para um clube ficar à disposição e ficar essas viúvas do Jorge Jesus. Se o Flamengo amanhã tiver uma situação sem técnico, o Jesus está lá na praia, que nem o Renato ficava lá jogando futebol, tomando uma cerveja e tal, de repente você pode chegar e, vamos embora, pintou ali uma situação, mas ficar o cara trabalhando e vira e mexe essa coisa, e ele aparecer agora aqui, eu acho extremamente fora de hora. Ele vir para cá para o carnaval, entendeu? Se ele fosse um grande carnavalesco, né? Aí tudo bem. Todo ano Jesus vai ver o carnaval no Rio. Aí fala, não, ele está mantendo uma rotina. O carnaval na Páscoa. Aí ele vem no carnaval, porque o carnaval fora até da data normal. É inoportuno. É inoportuno. Acho que ele deveria. Não, eu não vou ao Brasil agora, porque tem um colega lá trabalhando. O Paulo Souza está dirigindo o Flamengo e está fazendo um sucesso assim. Tem enredo de escola de samba, em homenagem ao Paulo Souza. Pronto, você pode ir lá, porque o Paulo Souza está brilhando. Agora, está num problema ainda de acerto, que a gente sabe. O grande sonho dourado, Jorge Jesus, vem. E é outra coisa, a Flamimica anuncia que vai ter um encontro de boas-vindas. O cara foi muito importante para a gente e vai almoçar junto e tal. Você acha que não vai provocar burburinho? É isso mesmo que você está falando. Eu acho muito fora de hora. Eu acho também que o clube institucionalmente não tem que fazer nada para o Jorge Jesus. Ele vem aqui para o problema dele. Ele vai para onde ele quiser. A praia, o sambódromo, o restaurante. Pode até tomar um café com os caras se quiser. Mas eu acho que não é momento para isso. Até assim, tomar café, tomaram lá em Portugal, tudo. Cara, é uma viagem particular dele. Mas vem botar a cara na janela, botar a cara na vitrine, evidentemente. É isso que ele vai fazer. E se ele de fato aparecer, né? Porque até agora não chegou. Fala-se que ele vem aí. Vamos ver se o homem vai aparecer mesmo. Jesus, e olha só. Eu acho muito fora de hora. E eu concordo com muito do que o Paulo Souza falou na coletiva. Porque uma coisa é a gente criticar o trabalho do técnico. Né? Olha, o trabalho é bom, é ruim. Por exemplo, eu acho que eu nunca falo, quem deve treinar tal time. Eu não sou empresário, jogador, ficar sugerindo contratação. Eu não falo. Agora, tal time vai contratar tal técnico. Você acha que é bom? Aí você pode dar uma opinião. Bem, se esse cara está na pauta desse time, eu posso emitir uma opinião. Agora, eu ficar sugerindo, não sugiro. E também não sugiro demissão de ninguém. Se é ruim, eu falo, eu acho que é ruim. O time está mal treinado. O Cacique Medina hoje é um trabalho bom? É um trabalho ruim. Claro que não. Então você está pedindo a cabeça dele? Eu não. Esse é problema do Internacional, não é meu. O trabalho é ruim, isso a gente tem que dizer. Se fosse bom, diríamos que o do Cudê era muito bom. Um outro estrangeiro que trabalhou recentemente do Clube Gaúcho. Agora, esse não é o papel. Agora, tem gente que fica o tempo todo assim, não. O time jogou melhor. Apesar do Paulo Souza. Mas o Jesus, peraí, é demais, gente. Não, tá demais. É uma coisa doentia. O Rogério Ceni dando volta olímpica no Morumbi e era o Jorge Jesus. É lógico que você tem saudade, de novo, que eu falei, acho que aqui, logo em 74, a partir de 74 até, mesmo com os meninos da Vila, torcidas rivais, Corinthians, São Paulo e Palmeiras berravam, viúva do Pelé. Adoraria ser viúva do Pelé, né? Viúva de quem? Né? E o Jorge Jesus também, o maior time que eu vi nesse século no Brasil, na América do Sul. Mas, gente, segue o jogo. Segue a vida. Não sei se o Jesus já chegou aqui no Brasil, deve estar chegando pro Carnaval, agora. Mas ele chegou. Flávio Prado aqui nessa Sexta-feira Santa. Não tem nenhum santo aqui, né, Flávio? Boa tarde pra você. E nessa história também não, né? Chegou Jesus agora. e Paulo Souza. Pelo amor de Deus. Né? Pedrinho, pelo amor de vou Deus estar mesmo. com você aqui. Eu vou muito na linha do que o Mauro falou. E eu acho muito feio, inclusive, você ficar viúva de quem quer que seja. O Jorge Jesus, ele fez 6 meses de um bom trabalho no Flamengo, só mais nada. Não quer dizer que ele faria outros 6 meses. Sim. Ele teve uma saída estratégica, feito o Leão da Montanha, saída pela direita, depois de um trabalho lindo. Eu parava para ver o Flamengo jogar. Mesmo. Mas eu também parava para ver o Flamengo do Coutinho jogar.
E passou, e vamos Carpegiani embora. também, O mais, né? Carpegiani. Bola pra frente, gente. Isso aí. O Jorge Jesus precisa ser colocado no lugar do Jorge Jesus. O Jorge Jesus não é nem destaque em Portugal. Ele foi destaque por um período no Benfica. Aí ele foi contratado pelo Sport, a torcida do Sport invadiu a sala para que ele saísse de lá pontapés. Não arrumou emprego em lugar nenhum na Europa. Aí ele foi para a Arábia, né? E depois ele volta e teve essa passagem no Brasil. Não é nenhum, sabe, nada, nenhuma sumidade, técnico de ponta. Ele teve um pequeno período em Portugal que ele foi bem, mas nada. Não é nada do outro mundo. Não é nenhum Guardiola, não é nenhum Johan Cruyff. Não é nada disso. A impressão que dá é que, nossa, o Jorge Jesus, sabe, Não, às o vezes Flamengo ele já teve acha vários que técnicos Jesus melhores. foi inspirado nele, né? Ele tem um pouco Não, eu disso, não né? conheço, eu não sei como é que ele é. Estou falando o que se passa. O Flamengo já teve treinadores bem Alguns Jesus melhores não que eles e por um tempo bem maior. Por exemplo, que eu citei o Cláudio Coutinho. E o Carpegiani montou o maior time que eu vi na vida, de 82. Não sei, então quer dizer, sabe, a por carga 6 de meses, críticas, gente. eu acho que a para. carga de Fantástico. críticas não pode, em nenhum momento, dar a impressão que a gente, ou alguns, não pode minimizar o trabalho do Jorge Jesus. O trabalho do Jorge Jesus aqui no Flamengo foi muito bom, foi legal. A gente mesmo falou naquele período, o Flávio acabou de dizer que parava para assistir o Flamengo, que ele está mostrando como tem que jogar. Nós ficamos aí num período de elogios justos ao Jorge Jesus. Agora, não é o caso do Flávio, mas de uma maneira geral, mas ele não é nada disso. Tá? Parece aquele cara que está apaixonado, perde a namorada e depois a namorada era feia. Não é assim. Eu acho que os erros maiores são das pessoas. Não é do Jorge Jesus. Se chegar ao Brasil, o carnaval começa dia 20. E vai até dia 30, porque dia 30 é o desfile das campeãs, que você sempre assiste apaixonadamente, Mauro. E é um grande espetáculo mesmo. Mas ele começa dia 20 e vai até dia 30. Serão 10 dias efervescentes se ele ficar no Brasil. 10 dias. Camarote vai bombar. Ô, Vanderlei, pra mim, o isso, trabalho do Sampaoli O problema foi mais é quem marcante do que o do Jorge é o Jesus. cadáver insepulto. Para mim, o trabalho do isso. Jorge Jesus foi muito mais marcante. Do São Paulo foi mais marcante que o dele. Primeiro, foi em 2 times. 2. E um do Santos, que era muito ruim, que ele fez um time. Porque o time do Flamengo. Fantástico de um grande Flamengo do Não Jorge Jesus. esqueçamos que Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro são os times Sim, de melhores investimento, para você claro. dirigir. O Antônio Mohamed está virando estrategista. O São Paulo E ele é um dirigiu no Galo técnico também. bem meia boca. O São Paulo pegou o Santos numa desgraça total e fez como o Cuca, depois deu sequência. Então, e depois ele foi para o Atlético e fez o time andar também. Esse cara foi mais marcante. Agora, nenhum dos dois deixou nada. Eles foram embora e não deixaram nada. Por característica dele. Não teve nenhum tipo O São Paulo tá bem lá benefício, no nada. Olympique é vice, né? 8 vitórias seguidas com a de ontem. O Gerson Não, voltou mas a ele, jogar. ele não deixou nada. Tipo assim. Saiu sem o título. Tipo, o Cruyff, ele deixa uma marca dele no Barcelona. Esse é um hoje. técnico espetacular. O louco Bielsa vai no Leeds e muda o líder de patamar, deixa uma história lá. Não é o caso aí, nem do São Paulo e nem do Jorge Jesus. Só pro Flávio, São eu acho que o São Paulo deixou uma marca muito importante do Santos. Eu acho que os dois deixaram a marca no futebol brasileiro. O futebol brasileiro Não, eu digo deixar. Eu vejo antes e depois desses dois. Não, eu digo Sim, deixar. Eu vejo antes e depois. Não, eu sei digo daquela coisa de deixar, mas era característica pessoal até, Isso, de profissional, deixar alguma coisa, vamos dizer assim. Não terra arrasada, É, ele leva tudo que é bom. Quando você compra, quando você traz um cara que ele vai te vender a vacina, mas ele vai te deixar a tecnologia, entendeu? Não Ele deixou levou nada. o disco do Pixinguinha, diria o Chico Buarque. Ele pegou e levou. de Fez volta. o dele direitinho e foi embora. Não ficou nada dele aí. Então, não é que ele, passou uma estrutura para baixo, nada. Foi um trabalho bem feito e tchau. houve né? tempo Não é também culpa pra dele, isso, Flávio. né? Não é culpa dele isso. O cara faz um trabalho público. Todo mundo viu o que ele fez. Todo mundo, eu digo, lá dentro, né? Todo mundo viu o que ele fez. Tá certo? E ele vai embora. Ele vai embora. Agora, o clube tem que ter, digamos assim, um acervo de que, olha, No tudo que caso ele do fez. Santos, ele ainda lidava com salários atrasados. Com tudo. Então, eu acho que os caras deixaram alguma coisa. Não, mas o que eu quero dizer é que nem. Eu entendi, Vamos sim. supor, se o cara deixa uma. Pô, ele mudou, sabe? Depois Você dele. fala assim, Guardiola saiu hoje do City, por exemplo. Ele Deixa deixa alguma coisa lá. quando deixou no Bayern, história, até pelo próprio clube. O Guardiola deixou na seleção espanhola, deixou na seleção da Inglaterra e na seleção da Alemanha. Ele deixa uma história, ele deixa uma ideia tática, uma ideia de jogo, ele muda a filosofia. Tal do legado. Claro, legado. Mas, a palavra que me faltava
palavra é essa. Mas eles não. O Vanderlei tem razão, a culpa não é dele. Eu só quero dizer que não precisa chorar. Obrigado a deixar um legado. Não precisa chorar tanto por um cara que fez um bom trabalho, mas não deixou legado. Excelente trabalho. É isso, entendeu? Agora, eu acho que é importante frisar assim, por mais que a gente possa até criticar dirigentes, o Flamengo não está atrás do Jorge Jesus. O Flamengo foi lá até Portugal. Não, se quisesse, até achei exagerada aquela pirotecnia toda, mas quando o Jorge Jesus não correspondeu ao chamado, digamos assim, à sinalização, ele foi procurar outro cara. E acertou com esse que tá aí. Falou, tá legal, cara, você não se decide, meu irmão, eu vou buscar outro. Contratou o cara, anunciou, tchau. Aí depois disso o Benfica demitiu o Jorge Jesus. Aí, se esperasse mais um pouquinho, talvez se ele não contratasse, o Benfica não demitisse, porque já virou uma queda de braço. Embora bem que esperado, mas de novo, é uma suposição, você não tem certeza absoluta. O Benfica ficou incomodado. Eu esperaria mais. Aquela imagem lá no jogo do Porto. Exato. Eu esperaria mais se fosse o Flamengo, o que não significa dizer que eu ainda falei pro Mauro, bota lá o Fera. O Fera foi demitido. Até em cima disso, a repórter Isabelle Costa conversou hoje com o Marcos Braz e ele falou sobre o Jorge Jesus, a vinda do Jesus para o Brasil nesse carnaval. Abre aspas, estamos lidando com a maior naturalidade do mundo. Quando a gente foi lá, arrumamos confusão. Ele está vindo para cá, que o Jorge tem um bom carnaval. Não tenho nenhum problema. O Flamengo tem técnico, fecha aspas, a declaração do Marcos Braz, agora há pouco no Rio de Janeiro, para a Isabelle Costa, repórter, portanto, falou que pode ter um bom carnaval, mas o Flamengo já tem técnico. Se for séria e sincera, tá bom. Não, se for uma declaração séria e sincera, ótimo. É isso aí. E tem uma outra também, ó. Abre aspas. Eu nunca conversei com o Paulo, pouquíssimas vezes sobre esse assunto. O Jorge é adulto, sabe o que está fazendo. Não vou me meter nisso. O Paulo tem total respaldo, fecha aspas, outra declaração do Marcos Braz. Maravilhoso. E para Isabelle Costa, que conversou hoje com o Marcos Braz do Flamengo. O carnaval será animado. Não, eu achei interessante essa declaração, né? Os dois são bem grandinhos, eles podem ali se acertar. É adulto, é maravilhoso. Né? Ele é um adulto, tal, ele pode conversar ali com Jesus, eles vão acertar as coisas. O que você viu aí dessa declaração do Marcos Braz, Mauro? Eu acho que assim, o clube não tem nada com isso. O Jesus é que está vindo para cá com o dinheiro dele por conta dele. Claro. Se o Flamengo mandasse para ele uma passagem, para ele vir para cá e um camarote, eu falei, por que você está trazendo o cara? Mas ele vem por conta dele. Não vem para o carnaval. Dele. Tecnicamente, esse carnaval vai ser carnaval ou micareta? O pessoal tá tentando recuperar o dinheiro, né? Aqui em São Paulo vai ser igual. Aí já viu o prefeito de São Paulo falar que em junho já vai ser o de rua. Os blocos de rua. Tá todo mundo tentando fazer negócio para recuperar por causa da pandemia. Segundo o Vampeta, o Jorge Jesus deixou alguns legados, não exatamente no time, Não, Flávio, hoje é sexta-feira santa, vai. Mas talvez ele tenha veio dar uma olhadinha no legado. Eu acho que assim, o legado dos dois, eu acho que é a mudança de patamar do futebol jogado aqui. Eu acho que o futebol jogado no Brasil é uma porcaria há muito tempo e eles dois fizeram dois times que foram muito superiores. É verdade. Muito superiores. Melhoraram a gente não pode esquecer que assim, o Flamengo, que não andava com a Abel Braga, que não conseguia colocar o Bruno Henrique junto com a Arrascaeta, porque não podiam jogar juntos. Aí o Júnior, uma vez na televisão, amigo do Abel, tem esse vídeo. Ele falou, não, deram a ele o Gabigol e a Arrascaeta e falaram para ele se virar. Não, já tá... Essa era a mentalidade que imperava, inclusive no Clube do Vinho, que defendia o técnico arduamente. Aí chegou o português e fez o Arrascaeta jogar, o Bruno Henrique jogar, o Gabigol fez gol pra caramba, o Arão começou a jogar de primeiro volante bem, e o time atropelando os adversários, e o Palmeiras perdeu 2 técnicos demitidos por derrota pro Jorge Jesus, e o Grêmio tomou de 5-0, o Inter perdeu o Flamengo, o Corinthians perdeu o Flamengo, tudo bem, não? Ele ganhou, só o São Paulo não perdeu o Flamengo. Ele ganhou o Rafinha, o Felipe Luiz e o Pablo Mari, mas é inegável. Assim, minimizar o que fez o Jorge Jesus pro Flamengo, o futebol brasileiro e sul-americano, é um absurdo. O Gerson passa a jogar um futebol... Jogar demais. O Arrascaeta do futebol... E aí ele é comprado por 11 e é vendido por 25, mais o próprio Pablo Mari. O Pablo Mari foi bem vendido. Ou seja, ele gerou até... Ele se pagou, na verdade. Nossa. Então, assim, eu acho que o trabalho dele é espetacular. Também e, de fato, ele não é um técnico de destaque na Europa, o que deixa mais claro ainda como nós estamos atrasados há muito tempo. O São Paulo ele não ganhou um campeonato brasileiro com o Atlético porque ele perdeu um jogo na reta final pro Bahia. Pro Bahia no Mineirão. E meteu os 4 no campeão daquele campeonato. São Paulo é outro. Mas é ótimo. A pontuação dele era de campeão. Mas é muito cansativo. Não tô falando que... O São Paulo é aquele que você tem que dar um ano de contrato. Mesmo. Não vou nem. É um ano de contrato porque você vai encher o saco, você vai nos encher o saco. Ele tá lá no pique de Marcelo, porque você vai pegar. Você não conta para esse Germán, porque. Pô, não, sim. Ele é bom, ele é campeão. Ele é chato pra caramba. No início, depois de algumas rodadas, os caras queriam matá-lo. Sim.
Porque ele não é fácil. Queriam matar, porque ele não é fácil. Todo jeito pede uma contratação. Aí o tempo passou, ele consertou o negócio lá. Mas no início foi turbulento. O time queria matá-lo, torcida ele queria tem uma pegar. personalidade difícil. Sim, daí mas Paulo ele é Bielsa, muito que é competente. louco também. Ele é muito competente, mas nem todo o trabalho de um grande técnico vai ser excelente. É lógico. Você vê, o caso do Olympique, o Olympique há algum tempo já ficava atrás do Mônaco, do Lyon, do Lille, que foi campeão, e de repente o Olympique é o segundo colocado, então ele é o campeão moral, diria o Cláudio Coutinho, que foi lembrado pelo Flávio, né? Porque não tem como competir com o PSG. O que aconteceu na temporada passada foi bem atípico, né? O do Lille venceu o campeonato, mandaram o técnico embora, o PSG faz várias atrapalhadas, o time está muito mal. 2017 Exato, não tinha ainda o Messi, tinha o Neymar muito tempo machucado, o time não tinha os laterais atuais que foram contratados nessa temporada, muita coisa aconteceu no PSG da última temporada para essa. O Lille aproveitou e comeu o bife. Esse ano não está dando chance para ninguém, né? Exato, não está dando chance para ninguém. E o Olympique está em segundo. Ontem avançou na Conference lá contra esse time do Abel, inclusive, né? O Abel Ferreira, o PAOK. E tem a chance de brigar por um título internacional, que é o de menor expressão, mas para o Olympique eu acho que é relevante. E é um clube que tem uma torcida absolutamente maluca, fanática, numa região da França ali que é muito, né, agitada. Sim, né, para dizer o mínimo. Bom termo, esse Então, gostei. né? Do agitado. Devia ter jogado no Olympique de Marselha, onde Jairzinho e Paulo Santos tiveram um ano. Isso que o Mauro falou é verdade mesmo. Eu cheguei lá pra jogar esse clássico Olympique e Paris Saint-Germain, já recebi logo uma bateria na cabeça. Descendo do ônibus. Uma bateria. E jogava o Jorge Weah lá. O nosso querido Michel Laurence, que muita gente falou, era de Marselha, ele falava assim: ô, Marselha não é França, não. Não faz graça lá, que o negócio. Lá é. Lá, falou, o Marco Tresor. Ele falou que ele veio uma entrevista com o Tresor e ele entrou num buraco, assim, um lugar escuro, uma lona. Eu falei, ele contando a história, parecia aqueles filmes de 00 do Poderoso Chefão, né? E foi entrando com o negócio lá, não é mole, não. Viu? Série, então, São Paulo que faça bem o trabalho dele. O São Paulo tem muito a ver com o Marcelo, cara. Você vê que o Lyon foi eliminado ontem, tomou um vareio. Né? Barcelona. Ele tá muito mal no campeonato também, lá, Mas tá tá na lá, metade da tabela. Barcelona também caiu, né? 3-2. 3-2 Europa League. O Barcelona foi uma vergonha em todos os sentidos, né? Primeiro, assim, em campo, como foi derrotado. Segundo, aquela invasão de torcedores, né? Incrível, né? O negócio é impressionante. 25 a 30 mil Mas não alemães. descobriram até agora claramente o que aconteceu. Tem três alternativas. Então o Xavi fala que tomou um susto, né? Não. Tem três. A primeira... a primeira alternativa. Eles esperavam no máximo 5 mil pessoas, o Mauro deu isso de 25 a 30 mil pessoas. Aí, aqueles vídeos que antecederam o jogo, aquela multidão, parecia um exército invadindo um país. Parecia o Fid Grande, pô, lá da Bahia. Aquela. Fid Grande, O negócio no carnaval. É incrível. Aí nego começou a fazer conta, né? Mas aí tem mais de 5 mil. Sabe aqueles 1, 2, 3. Um pouquinho mais, né, mano? Olha, eu acho. O editor editou esse vídeo aí para ampliar. Não, e aí, bom, 30 mil. Aí os caras não vão entrar, né? Aí os caras entraram. Então tem três alternativas. Primeiro, erro no sistema, porque eles têm um sistema lá que bloqueia quando excede o número de ingressos concedidos ao adversário. Né? Então, 5 mil. No Brasil. Esse sistema pifou. Não se sabe. Segundo, teve algum problema ou participação de agências de turismo que vendem pacote? Vende o pacote e vende o ingresso junto. Não era isso que tinha para acontecer, não sei o quê, não sei o que lá. O pior que eles estão preocupados, se aconteceu isso, aí é infiltrado na trincheira. Os sócios compraram e revenderam pelo dobro ou pelo triplo. Cambismo feito pelos próprios sócios, né? Pelos próprios sócios. Eu conversei com 2 colegas hoje que moram na Espanha, um deles em Barcelona, e os dois falaram bastante dessa possibilidade. E que isso está causando realmente um grande rebuliço, porque também, assim, o Barcelona, o Barcelona que eu falo, o clube, a torcida, todo mundo, os caras sentaram na classificação. Já estamos na final, não vamos perder para esses caras. Só que a gente perdeu um jogo fora de casa na competição. Havia um clima. Um jogo. Então, feriado, eu não vou esse jogo, vou vender esse ingresso. Os alemães se organizaram, se mobilizaram, na rede social e tal, e comeram tudo. Pegaram os ingressos todos, tomaram conta do estádio. Eu acho que assim, é humilhante porque você não encher seu estádio. Mas o Barcelona, o estádio é muito grande, não importa. É um jogo classificatório, o Barcelona. E até porque o estádio do Barcelona sempre é reforçado por muitos turistas, não necessariamente alemães, que compram muitos ingressos. Então você já sai ali de uma venda muito grande. Então os caras abriram mão de ver o jogo, e aí a torcida adversária toma conta de um pedaço enorme do estádio. O time ainda toma um sacode. Mas o que me surpreendeu que antes do jogo, na coletiva, o Xavi, ele convoca a torcida do Barcelona. Eu não entendi nada.
Ele falou, ó, Se ele sentiu isso, alguma já coisa... tava um já clima tinha meio- alguma coisa clima. prevista, ó. Eu nunca vi os treinadores do Barcelona ir pra coletiva, nem Ronald Koeman, nem... vamos lá, torcida. Europeu como um todo, Quem né? sabe que é lotado. Que é lotado. E o Xavi falando assim, ó, tô convocando a torcida, preciso da torcida, vem a torcida. Eles estavam sentindo. Ele tava- O o Xavi tava a gente sentindo. devia saber alguma coisa. Que o Xavi faz isso na coletiva. Ó, break no rádio, você que nos acompanha em toda a rede Jovem Pan News, já voltamos, é rapidinho, fica aí, já tem mais bate-pronto pra você. Entendeu, Vampeta? Agora break no rádio. Ô Pedro, eu como bom Diga lá. Pacheco, diria a você que foi a tecnologia do Corinthians de 76 que o Eintracht Frankfurt usou para invadir Barcelona, como nós fizemos invadir no Rio de Ô, Janeiro. Flávio, só que ali na competição, o time alemão, ele não perdeu um jogo fora de O Horta casa. mandou os ingressos, né? Sim. O Ele Horta queria- ele queria encher aquilo. o estádio. E engraçado que a parte dos ingressos volta para o Rio de Janeiro. Não são todos vendidos em São Paulo. E tem muita gente infiltrada. E, enfim, aí deu naquilo que deu ali, histórico. Agora, ontem teve o herói do jogo foi o Kostic, né? O Sérvio, né? Vai jogar contra o Brasil. Olha só, eu convidei com esse cara. É bom, Meu filho, uma Sérvia regularidade. dá uma olhada nos Novembro. jogadores da seleção da É, Sérvia. o cantinho lá Sérvia é boa. fera. Se será na Copa uma boa equipe, eu não sei, é outra história. Mas Um que tem potencial mas pra tem ser. bons jogadores e talvez não Suíça seja um também. O adversário muito atacante simples, não. da É o Juventus. cara fez esse tudo cara, ontem. tio. Os grupos Gol, mais chatos assistência. era do Brasil, cara. Hã? A Suíça é melhor que aquela, a Sérvia vai ser melhor É? e Camarões vai ser Tirou a aquela França, coisa. né? O Brasil é Na melhor Eurocopa, também, né? né? E o Brasil Também. Não, tem você acha que o opções. Brasil é mais sorte? Esse é Esse melhor. Brasil indo pra essa Copa é mais sorte do que o outro? Acho. Eu não acho. Eu Acho que tem mais opções, mas não Acho tem que Daniel chance de Alves futebol. mais novo na Acho que a outra. chance do Brasil é maior. Daniel, Daniel Renato Augusto, melhor. Não, o Renato Na Augusto outra. não deve. Não. Tô falando. Eu tô achando que a seleção essa é mais fraca do que a outra. Eu não acho. Eu acho que essa tem talvez essa aí- mais banco. Thiago aquela que é Silva é mais futebol. velho. Sim. Daniel Alves é mais velho, gente. E vai dependendo, O Alisson é mais O velho. Brasil não tinha jogada pelo lado, agora tem boas opções. É. Você tem um Paquetá, Tá o Felipe meio que- Coutinho voltando a jogar. O eu Neymar acho que talvez não chegue do mesmo o jeito. O chaveamento- Brasil acho que parece dá pra estar cada ir vez longe, menos cara. dependente do Neymar, né? Porque agora surgiu o Rafinha, tem o Vinícius Júnior chamando mais a responsabilidade, bola no pé. Não parece estar. O número de opções é maior. o número de opções ali no ataque é maior, né? Não fica aquela coisa centralizada no Neymar, o Neymar carregando o time nas costas. Parece que tem mais opções do meio pra frente, né, Vamp? Nessa Copa. aí. Tem, né? Tem. Você sabe como eu trouxe pra seleção? Tem. Depender. Pro teu objetivo, Pode pra todo depender mundo pra que você Sérvia. Velho, ó. Ele tem que. É na cada dia mais aqui, ó. quando é Olha bem. eliminação, é Ó, eliminatória. Tô Dinheiro no trabalhando, tô banco. trabalhando com o Mauro agora. O Mauro, você acompanha a carreira do Mauro toda, quando ele estava na outra emissora. Nós outros trabalhamos aqui há 5, 6 anos. E cada dia eu vou aprendendo mais. Não, eu não sou obrigado a torcer pra seleção. O Mauro falou. mas ninguém é obrigado a torcer por Eu ninguém. sou ex-atleta da Só seleção. Flávio mas não sou obrigado, Mimia acha que você é obrigado. A Flávia A Mimia acha que você tem que torcer por Usa ninguém. até a camisa do Brasil. Xará? Quem é? É o mundo. É o mundo. A Flamengo tá de folga. O Flamengo entra fácil na CBF, talvez com mudança de... Não, talvez com mudança de... Pode ser. Não. Mas o cara fala o histórico. Se ela faz com ele, Não, vai fazer pega com comigo. Você lembra Pega a da capivara. Você lembra da música do Luiz Airão? Se ela faz com ele, vai fazer comigo. Olha, eu acho a sacanagem falar pelas costas do Thiago Eu não Asmar, acho. que ele tá fazendo. Senão ele fica gritando. Eu, pelo menos, chama comercial. Temos que aproveitar os que ele não tá pra esculhambar. Aproveita. Mauro, Só segunda-feira, hein? Agora Agora só em segunda-feira. junho. Voltamos na rádio, hein? Agora pra você que está vamos na continuar falando mal Pode do contar, cara. mano. Pode Pra contar. rádio, agora Vai lá. vamos pra rádio. Isso aí. Eu me dou bem Todas com as rádio. plataformas. Vamos lá. Que Do que negócio você de gosta. rádio, às vezes aí a gente come mosca. Na rádio não, só fica. Direito de rádio. Aí, ó. Chegou essa semana pra mim, olha só. Vocês não vão acreditar, cara. Chegou pra mim essa semana. O cara falou assim, Beta, o cara da CBF, né? Eu não posso dar o nome dessa cachoeira, não. Falou, ó, vamos fazer uma festa. Programa Boa, programa boa, aí, Zé. ó. É a produção Programa aí, Voz de apareceu. Deus, mas aí A voz de Deus. Aí é CBF. A voz de irmão. Dias. Vai que o- A informação precisa dizer qual é a fonte. Vai o dia que eu posso Só estar lá, que informação. lá paga bem e paga em dias também. Aí, eu falo assim, ó, Aqui paguei ô, um dia. Vampi, ó, o presidente Edinaldo, vocês são baianos, faz 20 anos que o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 2002, vou fazer agora aí. E estamos pensando em fazer um jogo na Bahia, que é a terra do homem, na Fonte Nova, contra uma seleção nordestina contra a seleção em 2002. Legal. Aí a gente quer contar com você organizar isso. Você tem certeza que eu que tenho que organizar? O organizador vai ser o Vampeta. Não, Não era a seleção jogo da de Alemanha festa. que iam trazer? Hã? Não era a seleção da Estou Alemanha? pensando em que iam alguma trazer? coisa.
Aí eu falei assim, velho, que mais vai que ele vai barato. ganhar de novo. Eu falei, vai que toma Não, 7 não, de não. novo, não? Vai de 2002. Eu sei, mas vai que ganha também. E ela se preparou em 14 na Bahia. Então eu falei assim, vocês têm certeza que é o meu? Se for eu, boto a seleção de nordestino aí, pega a Bobô, que já tá aí, pega os caras, não traz os alemães não, que pode ser 7 de novo. Tá esperto. O jogo, mas aquele time de 2002 era bem... Pô, sei lá, o jogo o do Bala Brasil que deve estar tinha que ser inteirão. lá, Olha né? como tá o Ronaldo, Quem é diretor do Bayern? Então, mas o jogo do Brasil tinha que ser em Salvador. Aí ele foi transferido para o Rio de Janeiro. Inicialmente estava marcado para Salvador. Então não teve seleção brasileira em Salvador, que agora é a terra do presidente, que foi reeleito. Ele estava na Copa do Mundo 2002, era um dos chefes da Pô, delegação. gente, eu não sei, posso... mas eu tô dizendo, agora ele está no mundo em poder. A gente precisa ter eu preciso dar uma dica pra vocês, é imperdível, tá? Assistam a série FIFA Gate para el Bien de Fútbol, que tá não vi, no não. YouTube, foi produzido pela ATP da Argentina. E é espetacular. Não tem tanta coisa nova que a gente já não sabe, mas aí você vê documento e tal. É muito bom. É sobre o FIFA Gate, obviamente, né? FIFA Gate para o Bien de Fútbol. São 6 episódios. É uma delícia. Vi hoje, mas o último. O último é sensacional. Aí, Onde né? estão Dois aqueles feriados. que estavam fiscalizando? Onde estão eles? Até isso. O que aconteceu com aquele pessoal? Não vou ficar dando spoiler, né? Boa. Mas é bem legal. Vale a pena assistir. Tem muita coisa interessante pra gente ver lá. Principalmente você, Vanderlei, que foi o cara que mais ficou em cima do FIFA Gate. Tem muita coisa boa lá. E ainda não acabou. Eu sei que muita gente pensa que eu sei que muita gente pensa que já acabou, mas não acabou. Ele Vai ter a segunda temporada, então. continua vivo, né? Alguns muito vivos, né? alguns julgamentos estão sendo transferidos com muita sequência. Muita gente não entende. Essa justiça americana é fraquinha mesmo. Essa tal de justiça americana, tal de FBI, aí vai julgar o cara B aí e agora já adia para mais 6 meses, estão enrolando por quê? Porque eles estão obtendo informações desses caras que vão ser julgados e que sabem que serão condenados. Então, cada carga de informação nova que esses caras dão, eles têm uma promessa, aquela delação premiada, né? Tem uma promessa de que você vai ser punido. É 5 anos, mas se a carga de informação boa que você me der realmente for confirmada, você pode pegar no máximo 3. E os caras vão negociando. É um negócio que eles querem pegar cada vez mais e só grandão. Então eu sempre encerro, viu, o Pedro, falando só um pequeno detalhe. Eles pegaram só os grandões lá nos Estados Unidos e eles deram um pacotão de nomes para todos os países envolvidos. Todos os países, inclusive no Brasil. Quem quiser. Eles deram. Então, olha, agora esperamos que a sua investigação do seu país esclareça lição tudo de casa. e sobre para você. Alguns países, eu seria até leviano citar alguns, evidentemente, alguns países engavetaram. Né? Me engavetaram e acabou, ele cuidou o assunto. Mas o FBI e a Justiça Americana, eles fizeram um trabalho muito competente, pegando grandões. Agora, como diz o Vampeta aí, as cobras sem veneno, eles deixaram para os próprios países que não tomaram as atitudes que deveriam tomar. Professor, outro dia eu cheguei aqui na redação, a gente vai fazer o programa, e o Mauro Betti chega para mim e falou: Vampeta, você viu que saiu sobre você aí? Eu falei: o que é que sai tanta coisa? Não, pai, saiu aí e falou que você foi escolhido como típico brasileiro. Como foi que você me falou? Alguma coisa. Fizeram uma pesquisa e falou: o que é o seu brasileiro? O brasileiro é um Vampeta. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E falei: o típico brasileiro sou eu. Eu tô nos Estados Unidos, meu filho estuda lá, demorei. Eu tô na praia, né? Lá em Miami. Aí comprei uma latinha, tô andando na calçada. Minha filha falou: pai, o senhor tá louco? Esconde isso aí. Eu falei: o que é isso, Gabriela? Não pode. Aqui o senhor vai preso por causa disso. Eu digo: preso? Porque eu tô com uma latinha andando no calçamento na praia, esse sol de Miami. Pai, não pode. Eu digo: o que acontece? Você vai pra corte. E se eu for pra corte, o que acontece? Você é deportado pro Brasil. Eu digo: então é isso que eu quero. Pega mais uma dúzia. Pega mais uma dúzia. Que eu não quero ficar na tio Sam. É isso, Mauro. Ser brasileiro, é isso? Você que tá dizendo, você é o típico brasileiro. Não, me falaram. Eu vim trazer um programa de informação. Até antes do programa de informação. O Brasil é maravilhoso, né? E a gente vai falar agora, seguir aqui no tema São Paulo e Flamengo, né? O jogo de domingo, o principal jogo dessa rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo, claro, só tem uma rodada, né? Mas é o líder já da competição. O campeonato 4-0. agora. Atlético Paranaense, São Paulo, né? líder Isso do anima a campeonato. torcida. Isso aí, né? Segue o líder, Anima. Isso aí levanta o vestiário. Mas eu queria chamar a atenção antes.
para uma trocação de farpas nas redes sociais, né, entre dirigentes do Atlético Mineiro e do Flamengo, né? Já já a gente fala sobre isso, portanto, a gente volta para o assunto, então, São Paulo e Flamengo. A produção está aqui no meu vídeo, a gente segue o script. Portanto, que São talvez Paulo, seja o script de ontem. São Paulo e Flamengo no domingo. E aí, como é que chega o São Paulo, hein, Mauro Betting? Então, mais ou menos aquilo que a gente falou há pouco, né, Pedro? Contra o Atlético Paranaense eu gostei, mas devendo dizer que o Atlético tinha muita gente que não estava chegando, não estava legal tanto que o Alberto foi demitido, mas assim, eu gostei do São Paulo, tá? Como tinha gostado muito do São Paulo no primeiro jogo da final, contra o Palmeiras, e não tem como gostar do São Paulo no segundo jogo. É instável como muitas equipes, mas tá num viés de alta, acho que tá dando mais solidez do trabalho do Rogério e tal. E o Flamengo, se espera demais do Flamengo, e tem que se esperar mesmo, pelo nível de elenco, de time, de potencial de jogador, se espera mais. O Paulo Souza, não sei mais o que esperar, acho que nem o Paulo Souza sabe o que esperar dele mesmo, que ele pode fazer algumas mudanças, eu não estou dizendo que tem que jogar sempre o mesmo time. Tá? Mas algumas coisas ele não acertou a mão, o time não está acertando o pé, mas assim, como a gente sabe desde a década de 80, e alguns clássicos têm algumas características. Os maiores jogos que eu vi nos anos 80 foram aqueles que o Flávio e o Vanderlei acompanharam muito bem, aqueles de 82, o brasileiro. O primeiro no Maracanã foi 3-2 pro Flamengo, e o segundo foi 4-3 pro Flamengo no Morumbi. Foi um jogo de virada do Flamengo, até foi um negócio sensacional, ainda aquele time fabuloso do Flamengo de 81. Então, quase sempre Flamengo e São Paulo têm sido jogos legais. Agora a gente viu recentemente com o Diniz jogos legais de Copa do Brasil, goleada para lá, goleada para cá, tal. Então, eu tô nessa linha, Rogério Ceni contra o Flamengo, vai ser um jogaço. Eu até gostaria, talvez fosse um pouco mais para frente do campeonato para esquentar ainda mais. Mas para agora, você pode falar, não, legal que tem um baita clássico como esse para chegar lá. Mas como está muito instável, acho que como o São Paulo veio de uma sequência boa, maior chance para o Flamengo. Retrospecto, os confrontos recentes aí entre Flamengo e São Paulo, né? O São Paulo venceu o Flamengo no Brasileirão de 2020, 4-1. Nesse jogo, aliás, o Volpi, que hoje está em má fase, defendeu 2 pênaltis, né? Importante destacar. Depois, pela Copa do Brasil 2020, quartas de final, São Paulo 2-1 em cima do Flamengo. E no jogo da volta, São Paulo 3-0 em cima do Mengão. Pelo Campeonato Brasileiro de 20, o jogo de volta, né? O jogo ali do retorno. São Paulo 2, Flamengo 1. E no Campeonato Brasileiro 2021, né, o Flamengo atropelou o São Paulo nos 2 turnos, 5-1 e 4-0. Tá aí, portanto, né, os confrontos recentes, esse histórico recente do confronto no geral. 108 jogos, 34 vitórias para o Flamengo, 31 empates, 43 vitórias do São Paulo. E aí, Flávio Prado, você que chegou aí no decorrer do programa, como sempre, o nosso entretenimento, como também chama ali, coloca o GC. Flamengo e São Paulo. Qual que é a sua previsão aí, Flávio? O que a gente pode falar desse jogo? O que a gente pode falar é o que o Mauro acabou de falar. Ninguém sabe o que pode se esperar do Paulo Souza, né? O São Paulo está mais pronto. O time do São Paulo está com uma carinha. O Rogério foi muito inteligente, usou o Campeonato Paulista como tem que usar para ser pré-temporada, trabalhou bem o time e você tem uma cara. Ontem você viu o time do São Paulo com jogadores completamente diferentes e com uma cara, com jeito de jogar, né? Isso pode ajudar. O Flamengo ainda está tentando se achar. Obviamente que se você for olhar de forma individual, o Flamengo é muito superior. Se as individualidades prevalecerem, o Flamengo pode ter alguma vantagem. Se for depender do coletivo da São Paulo. Acho que o São Paulo vai chegar com boas chances no Rio de Janeiro. O Bruno Henrique, no último jogo, entre os 2 times do Maracanã, fez 3 gols em 7 minutos, mas, né, o Bruno Henrique está fora do jogo, né, acabou se lesionando contra o Tadjeres. Essa escalação que você deu aí, São Bruno Henrique, eu acho que deixa o Flamengo lento, viu? Santos no gol, Arão, Davi Luiz e Felipe Luiz, né? A linha ali de 3 defensores. Vem Rodinei, João Gomes, Andreas Pereira e Lázaro. Aí um pouquinho mais à frente, Everton Ribeiro e Rascaeta, né? Os 2 meias mais articuladores. Na frente, Gabriel Barbosa e o Gabigol. Sozinho. Sozinho, Os números que você mostrou aí, Pedro, tanto os números recentes como os números históricos aí, outra coisa que o torcedor gosta muito quando ele lê esses números é o seguinte. A gente brincou aqui, fala que é líder porque a turma vibra, né, Pedro? É líder porque... mas cresce. Por meia hora. Tudo bem, mas fala porque o cara gosta. Outra coisa cresce. Que o torcedor gosta é que, olha, pelos números, o Flamengo é freguês do São Paulo. É isso, pelos números. Então, antes da bola rolar, eu queria dizer que, na minha opinião, o Flamengo é o favorito.
por vários assuntos. Tem mais jogadores mais talentosos, é verdade, o Flávio tem razão, o São Paulo está se ajeitando, a cada jogo o São Paulo melhora um pouquinho, mas eu acho que é aquela melhora que tem limites, né? Tem limites. Então eu acho que o Flamengo é o favorito para o jogo. Já imaginou se o Rogério ganhar dentro do Maracanã? Que tempero tem esse jogo? O Flamengo tem o São Paulo tem limite e o Flamengo talvez não, né? Isso. Isso é uma verdade. E o Flamengo está precisando de uma vitória, né? Boa num clássico. O Paulo Souza, quer dizer, se ele der uma cacetada no São Paulo, eu tenho uma cacetada aqui que no Brasileiro de 21, 4-0 para o Flamengo, né? Se ele repetir essa dose de 21, o Mauro me ensina todo dia, a Flamemi desaparece, porque vão dar uma força pro professor Paulo Souza. Esse foi o último jogo, inclusive, né? Esse que tá na tela aqui foi o último no Maracanã. Então. Foi 5-1, era o Crespo o técnico. E era foi um jogo maluco. O Renato e o Crespo. O 4-0 é Renato e Rogério. Então, se o Flamengo der uma cacetada no São Paulo, dá uma refrescada boa na vida do elenco e na vida do professor Paulo Souza. Então esse jogo é um jogão que a gente vai mostrar aqui, né? Pela Jovem Pan, vai ser muito legal. O Rogério Ceni que vai reencontrar o Flamengo, né? Teve aí um retrospecto de 45 jogos, 23 vitórias, 11 empates, 11 derrotas no Flamengo. Então esse encontro aí de técnicos, Rogério Ceni, Paulo Souza, Mauro César Pereira. Eu acho que o Rogério está com o time mais inteiro, né? Isso é uma vantagem que ele tem, descansou jogadores, não tem lesões e tudo. O Paulo Souza tem vários zagueiros machucados, não tem o lateral titular, não tem o atacante que tem sido o melhor jogador na linha de frente ali, que é o Bruno Henrique. São vários problemas, né? Mas ele tem elenco também, né? O elenco dele é farto. Acho que o grande problema do Flamengo é a defesa errando muito, especialmente jogar o Rodinei, aí, sem nenhuma ironia, é um problema seríssimo. Os volantes muito mal no último jogo, errando muito espaço, isso tem que ser corrigido. O Everton Ribeiro, contra a partida, jogou bem, né? Já tinha jogado nessa função alguns outros jogos, até aquela goleada contra o Bangu, 6-0, ele jogou ali, nessa função, como meia pela direita, não como meia muito grudado na ponta, um pouco mais pela faixa central, e funcionou bem ali com a Arrascaeta caindo pela esquerda, jogo contra o Talheres e tudo mais, só que não vai ter o Bruno Henrique, né? É a questão de quem ele vai escolher, vai botar o Marinho, vai colocar o Lázaro, eu acho que ele vai de Lázaro, naquela função, eu acho que é a escolha mais razoável ali. É um jogador que recompõe bem, dá assistências, participa bem ofensivamente. O Marinho acho que é uma tentativa de adaptação, que eu não sei nem se vai acontecer. Acho mais interessante usar o Marinho, de repente, naquilo que ele pode oferecer, que é jogando mais pela direita, e tentar, aos poucos, adaptá-lo em outras funções, mas ele ainda não atingiu esse nível. Break, intervalo na rádio Jovem Pan, a gente já volta, rapidinho, com o Bate Pronto aqui, Sexta-feira Santa, estamos todos juntos, já estamos de volta, fica aí. Bom, nós seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Você que nos acompanha, por favor, deixe seu like, se inscreva aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Muito futebol para você. A gente até já falou aqui da seleção brasileira. Final do ano tem a Copa do Mundo do Catar. E o tema aqui, até a nossa hashtag de hoje, você pode usar nas redes sociais, hashtag Ceni no Maraca. O Rogério Ceni tem uma passagem pelo Flamengo, foi campeão brasileiro, acabou não permanecendo. E hoje ele está no comando do São Paulo, que nas últimas horas, né, bateu o Everton do Chile por 2-0. Aliás, Flávio, feliz Páscoa para você, Flávio Prado. Feliz Páscoa para você. O Bruno Prado, que está desejando, mandou essa foto pra gente. É uma das pessoas mais dissimuladas da face da terra. Eu estava fazendo um bico esses dias, vocês viram que eu sumi, de coelhinho, entendeu? É realmente você tem que se defender. Sim, a gente tem que se defender como pode, vocês concordam? E deu um dinheirinho, viu, Vanderlei? Botar a orelha? Deu um dinheirinho. Não, a orelha é original. Ah, tá. A orelha é original. A orelha, eu só meti laque na orelha, aí já a orelha é original, entendeu? Como diria... Vai lá, Vanderlei. Defender. Primeiro, as orelhas são um pouco avantajadas? São. Sim. Mas para que destacar isso? O que vocês ganham com isso? Gratuito. Quer dizer, gratuito. A empresa que contratou procurou o garoto propaganda correto? Sim. Agora, precisa... A orelha é propaganda. Não, foi por causa da orelha mesmo. Vamos admitir que o Flávio seja um cara sensível. Vai pra terapia. Se eu choro. É isso que vocês queriam. Se eu começo a chorar no ar. Se eu começo a chorar no ar. E vou dizer uma coisa, ele tá meio narigudo. Eu sou mais narigudo que o Flávio, mas até o nariz tá mais
protuberante. Cada ali. fantasia. Defendi, Flávio. Obrigado, Vanderlei. Emocionado. Gratuito, hein, Flávio? Defendeu e deu certo, né? Tá 8-1, Vindo olha, de quem vai entrar vem, pra a gente não me tem um surpreende vídeo. nem um pouco. Ó, pra você se divertir, Flávio, a gente também tem um vídeo aqui pra você. Olha o que rolou na Série B do Campeonato Brasileiro. Pra você comentar, Flávio. Olha lá o Gambá no meio do jogo. Isso aí é. Na Série B. A coisa mais lá em natural Nazaré. do mundo, né? Mas lá em Nazaré, Entra ali, cachorro. né? Aqui na América do Sul, Gambá no gramado, entra né? cachorro, entra gambá, entra gato. É Lá em normal. Nazaré o nome disso é Sarigui. Normal, normal. E ontem eu tava Mataram fazendo o ele. jogo Ninguém do... Saruê ou... Saruê. Saruê, Aí né? fala Sarigui. Olha lá, ninguém Lá fala gosta. Sarigui, É frango, velho. Gostoso, viu? E aqui toda semana a gente analisa um estágio diferente. O que cai na panela com batata? Nenhuma novidade. É A normal. letra tá aí. Dá pra comer É então bom, o saruê? é bom. Depois Gambá. ele limpa, ele só come, Agora- só come fruta, galinha, ovos de galinha. Isso aí é gambá. Que é isso? Lá na Bahia a gente fala, o nome é Sarigui, aqui em São Paulo é Saruê. Saruê, é. E ele Agora, Olá. quem colocou o gambá lá? E é brabo, viu, velho? É o bicho, esse bicho é brabo mesmo. Por isso que ninguém encosta lá. Eu já confessei. Você já viu o Gambá em campo, Flávio? Eu já confessei várias vezes com lágrimas nos olhos, um grande arrependimento que eu tenho na minha vida, que quando surgiu o apelido de porco, eu levava alguns porquinhos untados em vaselina, pintados de verde, e soltava no meio da transmissão Aí da TV Record aí com meu amigo que Silvio jogo? Luiz. Criciúma? Então, quer dizer, alguém deve ter levado o gambá. bem lembrado, Como é que o gambá, teve disso como também. é que o gambá vai entrar dentro do campo? Pô? É algum gaiato que Criciúma leva isso aí. Londrina, Não tá credenciado. Apesar que quem vai levar um gambá, né? O porquinho, Então, porque ia é na um pouco mais caixinha. fácil, ainda que untado, é um pouco mais fácil. Ele Não, ia os na próprios caixinha. Urubu, que deu origem ao apelido do Flamengo. Voltamos Ele- pra ele- rádio. né? Voltamos pra rádio Ele na ia na- M620. Caixinha de técnico, aquela malona. Deixa eu fazer uma porquinho, coisa. Ô, Mauro, o jogo, o São Paulo, Flamengo e São Paulo no domingo. Por que você pôs o jogo de Palmeiras e Flamengo na pra quarta? Vai ter jogo. O Flamengo joga quarta com o Palmeiras. Deles na de tabela. televisão, não sei porque hoje são 78 Flamengo e Palmeiras, televisões. quarta, né? sete Eu e fiquei meia. pensando, será que o Flamengo mesmo pediu pra antecipar, pra Jesus tá vindo aí, já de repente 2 tropeços já. E depois. Não, Jesus amanhã tá chegando. No sábado pega o Atlético Biblicamente. Paranaense. Vai ser pega o Atlético assunto, Paranaense né? lá no Domingo, Paraná. São 3 hoje é jogos aí sexta, na né? semana. E o cara Domingo e sábado de chega. carnaval. Domingo o cara tá aí. Domingo É. de Páscoa, Jesus, enfim. No meio de semana é Flamengo e Palmeiras. Alguma explicação deve ter. Alguma Sábado explicação Atlético deve no ter. Paraná. Isso. E a gente tava comentando aqui. Tem Pode- resultado pode aí seguir, que Flávio. não vem. Será que o Paulo Souza fica com o homem chegando no Brasil? O que vai ter de gente querendo jogar, inclusive na mídia, impressionante, né? O Flamengo aí, que, portanto, tem o São Paulo nesse domingo, vai ter uma sequência pesada de jogos, né? Portanto, Pode o ver, São no meio Paulo de nesse semana. domingo, aí tem o Palmeiras na quarta-feira, quarta-feira, Maracanã. depois no sábado o Atlético Paranaense fora de casa, aí vem a Universidade Católica, né? Fora de casa também Volta pela Copa Libertadores. Libertadores, quinta-feira, dia 28, aí, né, no dia 1º de maio, o Altos Aliás, pela Copa do Brasil, um confronto rapidinho. mais fácil pro Flamengo, né, Só digamos. sobre calendário. Você viu que o Guardiola falou sobre o excesso de jogos que aconteceu no final do jogo. Você viu que o Klopp fez um jogo de volta de Champions League pelo excesso de jogos. Né? Eles mudam o time, a gente já falou milhões de vezes, mas que agora estão reclamando Klopp e Guardiola do calendário e que os jogadores não são E máquinas. dá no mínimo 15 a 20 jogos a menos. Pois deles é, lá. então assim, é bom No lembrar mínimo. dos treinadores. Lá não tem campeonato portugueses, estadual, brasileiros, né? lá não tem estadual, embora a Copa da Liga quase seja mais um estadual que dá mais dinheiro, mas enfim. Então assim, se o Klopp não só reclama, mas faz o que... Foi o jogo de quartas de final, o Liverpool, pela questão física, começou o time com o Salah no banco, com o Mané no banco, com o Fabinho no banco, com o Thiago no banco, com o Van Dijk no banco, com o Robertson no banco, com o Alexander-Arnold no banco. E não é por desrespeito ao Benfica. Não, é porque os jogadores não são máquinas na Europa. Então a gente precisa ter entendendo o futebol brasileiro e o que aconteceu com o próprio Vélez Sarsfield, que jogou e empatou com o Red Bull Bragantino. Ele tinha jogado na terça-feira, levou uma paulada em La Plata de Estudiantes, menos de 48 horas depois jogou contra o Boca Juniors pelo Campeonato Argentino, onde se joga de 20 a 30 vezes menos que no Brasil. Então o que se fala aqui no Brasil, seja brasileiro ou não, a gente tem que entender que lá na Europa também está acontecendo. Ou seja, verdade. a gente precisa dar uma racionalizada aqui. Mas você não observa que é raro você encontrar uma declaração de um dirigente sobre o número de jogos? É raro. Deve ter uma outra que eu não vou falar. O Vanderlei, sinceramente, eu não lembro o último que falou sobre Pronto, então você eu também não lembro. Deve ter acontecido. Alguém pode procurar no Google aí e encontra. Mas é muito raro dirigente, ele reclama de arbitragem, reclama de um monte de coisa, menos do número de jogos. Quem reclama do número de jogos são os treinadores, alguns, não todos, alguns que têm peso para falar e tal. Então é muito interessante isso. Ô, Vanderlei, mas aí, por exemplo, ainda vindo no caso do FIFA Gate, acabei de ver, então estou com o negócio na cabeça. O que faz a corrupção?
o número de jogos. Porque o número de jogos gera mais transmissões. Sim. De onde vem a mais comissão? direitos, Dos né? direitos da compra dos direitos dos jogos. Demais. Quanto É a mais fatia jogo, é a fatia maior mais do bolo. dinheiro. Dinheiro pra onde? Pros dirigentes. Eles vão reclamar do quê? É a fatia maior do bolo, né? Eles não jogam, Direito de transmissão. eles não se desgastam e eles ficam com e é da o melhor do responsabilidade negócio. deles. O número de jogo não é do treinador, não é do jogador. Claro, É do claro. cara que assina o contrato. Eles não vão reclamar. Pra eles tá bom demais, pô. Nossa, quanto mais Tem razão. direito de televisão à venda, melhor pra eles. E essa Televisão de questão streaming, do Facebook. calendário, hein, Mauro César Pereira? O que você vê aí? O calendário brasileiro, acho que ele tem essa característica peculiar que são os estaduais, né? Que ocupam um pedaço muito grande, que fazem tudo ficar encavalado. Se você não tivesse estadual, se a Copa do Brasil tivesse só um jogo de ida e não ida e volta, para você torná-la mais objetiva, sorteia, manda de campo, vai jogar no campo daquele que ganhou o sorteio. Ou que cria-se um critério. Se dois times vão se enfrentar na rodada anterior, um jogou em casa, o outro fora, aquele que jogou fora agora vai jogar em casa. Você pode ter. Os dois jogaram em casa na fase anterior, os dois fora, vai sortear. E você tem uma maneira até razoável de. Mas aí aquela coisa, a televisão ela compra também o jogo de ida e de volta. Porque na Copa do Brasil amanhã você tem de repente um jogo entre, digamos aí, Corinthians e Flamengo. Opa, eu quero 2 jogos, não quero um. Mas o sorteio montou um jogo em Itaquera. Não, eu quero no Itaquera, no E o que Maracanã. está acontecendo, muito Isso é como uma questão. aconteceu um jogo só, muitos grandes ou times de grande torcida, que não vivem um grande momento, Caem. sendo eliminados. Caem. É ruim. E aí, nós temos, né? Voltando à história do FIFA. Quando a primeira Copa que João Avelange fez, tinha 16 seleções. Isso. Em 82 passa a ter 32. A nova 24, FIFA. 24. Em 98 é 32. Isso. A nova FIFA do Infantino fará em 26 uma Copa com 48. A nova FIFA. Sempre tem dinheiro rolando. Tem outra coisa. O que chama mais atenção, Flávio, eu não sou. Eles sabem disso, Flávio sabe disso e aqueles que nos acompanham. Eu não sou contra o número de clubes, o número de seleções. Porque eu acho que é interessante, tem que abrir o leque aqui. O Togo vai para a Copa. Legal, vai entrar, vai perder e vai embora. Tudo bem, mas lá naquele país teve uma coisa espetacular. Imagina o que está acontecendo lá, os caras vão colocar só de pôr a credencial. Já é uma coisa maravilhosa. Então, eu concordo. E mesmo assim será no mesmo número de datas, mesmo período. Então não vai atrapalhar muito, né? Isso, tudo bem. Formato, é isso que o Mauro falou, que você também falou várias vezes. Pode mexer. Eu acho até que pode acontecer, mas já não no próximo ano, por exemplo, o Campeonato Paulista. Porque a lei impede que você mude no ano seguinte. Então já se sabe, não vai ter diminuição de clubes. O regulamento, que a gente fala muito do regulamento de São Paulo, que é um regulamento ineficiente, eu falo que não recebe nenhum ISO, não tem, pode mudar, pode ter um ajuste no regulamento, é bem provável que tenha ajuste. Arbitragem. Se por acaso o Klaus tiver uma dor na virilha, não tem árbitro para substituir. E não vai acontecer da noite para o dia. Eu sei porque nós conversamos, vocês mesmos fizeram perguntas para o presidente da federação. Ele reconhece isso, reconhece que não tem. Os caras estão tentando descobrir árbitro. Até com a escala de 23, 24 anos em classe. Isso, está tentando descobrir árbitro. Dá para discutir. Então, tem a Liga, por exemplo, a gente fala muito, estou só dando informações aqui, Liga, acha inevitável, mas acha que os caras não se entendem. Os dirigentes dos clubes não se entendem. E ainda nós demos um exemplo aqui mesmo no bate-pronto, o Pedro, que é o seguinte: por que está todo mundo se reunido aqui? Porque esse que apresentou a proposta, são 2 ou 3 propostas, por exemplo. Esse que apresentou a proposta, eu vi faz 2 anos ele sendo abraçado pelo Vampeta. Estou brincando, né? Pelo Vampeta, é só uma figuração de linguagem. Pelo Vampeta. Então, será que o Vampeta tem algum interesse? Então eu não vou aprovar. A desconfiança está presente nas mesas de discussões, são algumas discussões que foram feitas sobre Liga, por exemplo. Todo mundo tem um pé atrás achando que vai tomar uma punhalada. Por isso que a coisa não prospera. Então é muito difícil que isso aconteça, mas eles acham que disse o presidente, que é inevitável. Vai acontecer. E acham também, alguns deles lá, que Cruzeiro, Vasco da Gama e Botafogo merecem esse trio merece ser observado como uma espécie de laboratório para ver como é que a coisa funciona.
Então tem uma série de coisas indefinidas no futebol brasileiro e a gente vai ter que conviver com isso. É aquela coisa, né? Você consegue jogar as 4 competições ao mesmo tempo? Consegue, mas agora você jogar e vencer aí já é outra coisa. E até nisso que o Flávio, né? Que nível, e até nisso que o Flávio citou, pra gente encerrar o tema e também encerrar o programa, estamos chegando no horário, o presidente do Paris Saint-Germain está sendo investigado, né, na Suíça por conta da negociação dos direitos de transmissão das Copas do Mundo de 2026 e 2030. Aliás, a Justiça da Suíça pediu a prisão, agora em março, do presidente do Paris Saint-Germain. Bom, esse final de semana nós vamos ter aí uma rodada especial de Campeonato Brasileiro e você aí, tem vontade de iniciar no mundo de apostas esportivas? Não começou ainda? Então vai de Bob. O Bob é a casa de apostas que promete simplificar os seus palpites e ainda te dá um super bônus de boas-vindas. Até R$800, é isso mesmo, até R$800 para você dar os seus lances. Mais um dia aí de Libertadores, o dia promete muitos jogos aí para você curtir, o dia de hoje promete bastante e é claro, você pode fazer aquela fezinha no vaidebob.com. Bom, os jogos aqui do final de semana do Campeonato Brasileiro para você tem Flamengo e São Paulo e Flamengo, como eu disse, neste domingo, também o Corinthians que vai enfrentar o Avaí pelo Campeonato Brasileiro, enfim, são vários jogos aí para você poder fazer aquele palpite certeiro. Você aí já tem aquele palpite certeiro para fazer? Então vai de bob.com, é o site ideal para você colocar isso em prática. Bob, a casa de apostas que vai turbinar os seus lances. Não deixe de conferir também o Instagram, siga lá, @vaidebob. Na dúvida, vai de Bob. E com essa dica especial a gente encerra o Bate-Pronto de hoje, sexta-feira santa, tá todo mundo liberado, a Páscoa. Do Vampeta, vamos lá, Vamp, sexta-feira santa, pra gente encerrar o programa hoje. É muito importante o Vampeta dar uma palavra. Hoje eu vou comer o peixe tranquilinho, amanhã eu vou chutar o Judas. O gambá não. E domingo as coelhinhas com os ovos. O gambá você não quer, né, Vamp? Esse final de semana você não quer o gambá, não, né? Comeu vinho de Por que o Jesus não vem na Páscoa, quer vir no Carnaval? É porque o Carnaval fora de hora, pós-quaresma. Esse Jesus é diferente. O quaresma, português também. Bom, então chega. A gente fecha aqui por hoje o Bate-Pronto. Segunda, o Flamimimi estará de volta. Ele, Thiago Asmar, o pilhado, pra comandar a nave. Tamo junto. Valeu, gente. Muito obrigado. Vou pra casa agora pra pegar o campeonato. Bate-Pronto. Oferecimento Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil OneBet. Vai de bob.com.